Keiru era uma criança feia e pobre que foi maltratada por seus pais desde jovem por ser o serafim do fim, e seu pai odiava que ele tivesse dado vida a um demônio. O abuso só piorou ao longo dos anos, até que um dia seu pai estava pronto para Isekai'lo para um mundo de fantasia. Mas Keiru começou a fugir até acabar do lado de fora. No entanto, a única coisa que viu do lado de fora foram os corpos sem vida de seus amigos, e mesmo que seu pai o tenha apunhalado pelas costas, ele conseguiu sobreviver e fugiu de casa. O único lugar que lhe daria abrigo era o orfanato suspeito no gueto, onde Mika tentou se apresentar a ele. No entanto, Keiru já tinha visto muito abuso em sua vida, revelando que sua própria mãe se izekaiou porque teve o pior filho possível. Mesmo assim, Mika estendeu a mão dizendo que se tornaria sua nova família. Mas, embora ele tenha aproveitado sua curta vida com eles, um vírus mortal matou todos que tinham 13 anos ou mais, e o Truck-kun estava se divertindo izekaiando todo mundo. Mas o Plen-kun queria um pouco da ação. À medida que os vampiros começaram a invadir a cidade, Keiru e sua nova família tentaram se esgueirar pelas ruas e eventualmente conseguiram voltar ao orfanato, onde encontraram seu cuidador que havia alcançado o Nirvana. De todos os lados, vampiros os cercaram, e Voldemort os levou em um caminhão para serem criados como gado, onde cresceram em uma fazenda por 4 anos para terem seu sangue colhido. No entanto, Keiru estava cansado de viver uma vida miserável destinada a se tornar comida de alguém. Mas ao gritar essas palavras, ele viu vampiros pisando em 2 crianças pequenas no chão. Então ele correu para forçá-los a pedir desculpas. Mas o vampiro o pegou, e mesmo quando Mika tentou se desculpar em seu nome, o vampiro ameaçou jogá-lo do penhasco enquanto mirava para apunhalar seu coração. Nesse momento, Lord Ferid apareceu das escadas, então seu capanga jogou Keiru no chão. Mika sempre foi a criança favorita de Ferid, e quando ele convidou Mika para ir à sua mansão para sugar seu sangue, Mika concordou e impediu Keiru de gritar com ele. Naquela noite, ele viu como todos eles estavam comendo curry. Mas, como raramente gostavam de comer qualquer coisa além de insetos, Keiru sabia que Mika sacrificou muito do seu sangue para alimentá-los. A garota disse a eles para agradecerem ao Mika quando ele voltar, então Keiru ficou acordado a noite toda esperando por ele. Mas quando ele finalmente chegou, Keiru se perguntou o que ele sacrificou pela comida deles, dizendo que da próxima vez ele oferecerá seu sangue. Porém, Mika disse a ele que ninguém iria querer o sangue de um feio, nojento, desprezado, perdedor sombrio. Emotional, damn it! Além disso, Mika revelou seu verdadeiro motivo para ir à mansão e mostrou a ele a arma PG Valorant que conseguiu na mansão de Ferid, junto com um mapa de como eles escaparão desta fazenda. Akane viu que eles estavam conversando e quando Kiryu viu o amor de sua vida, ele soube que precisava protegê-la, então concordou com o plano de fuga de Mika. Mika disse a ela para acordar todos porque finalmente estão se despedindo deste mundo. E durante a noite, começaram a se esgueirar pela fazenda. Por horas, continuaram viajando por toda a cidade e até se esconderam nos becos para que os guardas não pudessem vê-los. No entanto, Voldemort com o nariz queria dar uma segunda olhada, mas eles já tinham conseguido se esconder debaixo do esgoto. Eventualmente, eles finalmente chegaram à saída, mas assim que chegaram lá, Lord Ferid apareceu, chocando-os no lugar. Durante todo esse tempo, ele os estava atraindo para jogar seu jogo, e havia plantado aquele mapa de propósito para dar-lhes esperança antes de deixá-los em desespero, porque na frente dos olhos deles, ele começou a sugar o sangue de uma das garotas, mas jogou seu corpo fora quando ela estava sem vida. A raiva de Keiru cresceu até ele disparar sua arma, mas Ferid desapareceu atrás dele e disse que, já que eles eram tão espertos, ele lhes contaria a verdade. A saída atrás dele os levaria à liberdade, mas eles teriam que passar por ele primeiro. Então Keiru atirou com sua arma para ganhar tempo para eles correrem, mas Ferid passou por ele rapidamente, agarrando uma das crianças e eliminando-a naquele instante. Diante dos olhos deles, ele começou a acabar com cada um deles, e com Akane sendo a última restante, ele a cortou. Mika disse para ele nunca esquecer que eles eram família, pegando a arma e correndo em direção a Ferid. Mas ao desviar do primeiro ataque, Ferid cortou seu peito e derrubou sua arma. No entanto, Keiru correu com a arma e atirou na cabeça dele, eliminando-o naquele instante. Vendo a única pessoa que lhe deu esperança na vida prestes a falecer, Keiru prometeu carregá-lo para fora dali. Mas Mika implorou para que ele não deixasse que suas mortes fossem em vão e o empurrou, gritando para que ele fugisse logo. Keiru chorou enquanto corria e enquanto continuava correndo pelo corredor, gritou o mais alto que pôde até começar a escorregar na neve. Depois de cair por 100 metros, ele viu o mundo exterior novamente. Mas 3 homens o esperavam como profetizado, dizendo que ele seria sua arma de destruição contra os vampiros. Mas em vez de dizer qualquer coisa, Keiru abraçou o homem, dizendo que eliminaria todos os vampiros, mesmo que isso significasse dar sua vida. Depois de alguns anos, Keiru tinha se tornado um caçador de vampiros, e enquanto patrulhava a rua deserta, 2 caçadores surgiram diante dele, desviando por pouco do ataque de um monstro. Quando disseram a Keiru para fugir, ele lhes disse que seu destino era eliminar monstros e vampiros.
e ao sacar sua espada, ele começou a avançar em direção a ele. Enquanto cortava as garras do monstro, ele desviou de outra e começou a fatiá-lo, eliminando-o naquele instante. Mas no dia seguinte, Keiru foi sentenciado a 8 exaustivas horas de tempo escolar, por ter violado o regulamento do departamento de caçadores ao atacar o monstro sozinho. Quando o professor ameaçou suspendê-lo por não prestar atenção na aula, Keiru disse que se suspenderia com prazer. Afinal, seu único desejo era caçar e matar vampiros, e uma suspensão da escola lhe daria todo o tempo que desejava. No entanto, uma garota o tocou e se apresentou como Shanoa, dizendo que era uma oficial de vigilância do exército designada para monitorar seus movimentos. Com Keiru parecendo confuso, ela ameaçou pedir uma suspensão prolongada se ele não prestasse atenção na aula. No entanto, quando ele estava relaxado, ela disse que sua suspensão só terminaria depois que ele fizesse um novo amigo. 4 anos atrás, depois que Keiru escapou da antiga cidade dos vampiros e encontrou os 3 estranhos, o líder se apresentou como Guren. Ele disse que era o chefe do exército de demônios, que caçava e eliminava vampiros por toda a Terra. Ele disse que havia poucos sobreviventes restantes, então ele pediu a Keiru para se juntar ao seu exército e prometeu treiná-lo na aniquilação dos vampiros. De volta ao presente, Keiru lembrou que Guren o havia abandonado desde que ele se juntou ao exército, e se recusou a alistá-lo na caça aos vampiros. Mas quando a aula terminou, Shinoa sugeriu que ele fizesse novos amigos para que sua suspensão fosse cancelada. Mas ele disse para ela cair fora e se chamou de lobo solitário. No entanto, quando ela tentou convencê-lo, ele a agarrou e pediu para ela convencer o Guren em seu nome, para que ele fosse recrutado na unidade de extermínio de vampiros. Mas ela mostrou-lhe uma nota de Guren, que dizia que ele só seria aceito na unidade depois de fazer um novo amigo. Irritado com as palavras, ele jogou o papel de lado e saiu da sala. Dentro do vestiário, quando Kairu estava prestes a sair, ele viu um garoto, Yoichi, que estava sendo intimidado por um cara estúpido e feio chamado Yamanaka. Esperando resgatá-lo, ele decidiu confrontar os agressores e disse-lhes para sumirem. No entanto, quando Shinoa lhe disse que atacá-los levaria a mais suspensão, eles aproveitaram a oportunidade e o nocautearam. Naquela tarde, ao voltar da escola, Kairu perguntou a Yoichi por que ele estava apanhando. Então o garoto estúpido lhe disse que havia pedido a Yamanaka um lugar no exército demoníaco após falhar no exame de admissão. Mas Yoichi lhe contou que esperava vingar a morte de sua irmã, que havia sido morta diante de seus olhos por um vampiro. No entanto, Kairu achava que ele ainda era um perdedor inútil. Mas quando ele começou a sair, uma explosão abalou um prédio próximo, e o sistema alertou os estudantes que um vampiro havia escapado da instalação. Percebendo que era sua chance de alcançar a glória, Kairu disse a Yoichi e Shinoa que ele acabaria com o vampiro, e imediatamente se apressou. Depois de abrir caminho à força pela multidão, ele subiu apressadamente o prédio e pegou suas armas no armário. Dentro de uma sala de aula, encontrou um vampiro que estava prestes a acabar com uma garota, e descobriu que Yamanaka tinha feito xixi nas calças. Determinado a matá-la, ele sacou sua espada e começou a avançar em sua direção, mas ela desviou de seu golpe e, após um giro, lançou-se em sua direção. Mas ele desviou e foi chutado para o lado antes de evitar o soco dela e dar um salto mortal pela sala. Ao desviar de outro golpe, ele rapidamente cortou o braço dela, mas ela o recuperou imediatamente. Percebendo que a garota ainda estava viva, Kairu disse a Yamanaka para levá-la a um lugar seguro, mas o covarde não teve coragem de fazer nada. A vampira recolocou o braço e puxou uma barra de ferro enquanto ameaçava drenar todo o molho de tomate do corpo de Kairu. Quando ela começou a atacá-lo novamente, ele a bloqueou com habilidade graciosa, mas ela pulou sobre ele e descobriu que a espada dele a tinha cortado. Depois de se curar, ela correu até ele e quase acertou seu rosto, mas ele cortou sua proteção de enredo. Quando ela pulou para trás, ele começou a disparar sua arma, mas ela desviou e começou a se curar novamente. Ela disse a ele que ele estaria acabado assim que ela drenasse o molho de tomate da garota. Mas antes que pudesse, Yoichi a derrubou no chão. No entanto, quando ela tentou acabar com ele, Kairu bloqueou suas garras, mas ela agarrou seu pescoço e começou a empurrá-lo enquanto caíam pela janela e pelas árvores. Quando ela descobriu que ele a havia empalado, ela disse a ele que era imortal e não podia ser morta. Felizmente, Guren a apunhalou com sua espada especial e ela desapareceu diante de seus olhos. Com Kairu em choque, Guren disse-lhe que ele só poderia matar vampiros com uma arma demoníaca especial ou com um feitiço poderoso, e agradeceu-lhe por defender os estudantes antes da sua chegada. No entanto, Kairu estava apenas interessado em juntar-se à sua equipe, então exigiu uma vaga aberta. Mas Guren disse-lhe que as regras não tinham mudado e que ele só seria aceito se fizesse novos amigos. Naquele momento, Yoichi apareceu encantado por vê-lo vivo, mas ao tropeçar esbarrou em Kairu e o deixou inconsciente. Shinoa disse a Guren que Yoichi era o novo amigo de Kairu e que ele tinha que cumprir sua promessa de permitir que ele se juntasse à sua equipe. Então, no dia seguinte no hospital, Shinoa disse a Yoichi que ele foi aceito no exército demônio da lua, tendo cumprido os requisitos, e disse que Yoichi poderia acompanhar como um parasita inútil.
Alguns dias depois, a garota que Kairu havia resgatado do vampiro agradeceu-lhe pela ajuda e decidiu dar-lhe uma carta. Antes que ele pudesse abri-la, ela desapareceu no prédio, mas quando Shinoa apareceu diante dele, ele escondeu a carta dela. Shinoa se perguntou se ele era virgem e perguntou se ele conhecia o processo de desenvolvimento de enredo, mas Kairu estava apenas preocupado em eliminar vampiros. Então ele se perguntou por que ainda era obrigado a frequentar a escola depois de conseguir um lugar no exército da lua demoníaca. Shinoa disse a ele que não tinha resposta para sua pergunta, mas disse que seu treinamento para se tornar uma unidade de extermínio havia começado. Quando ela lhe mostrou uma chave estranha, um demônio poderoso emergiu dela. Shinoa disse-lhe que tinha feito um contrato com o demônio e ao derrotá-lo revelou sua arma. Ela disse que era membro da unidade de extermínio de vampiros e que a foice era seu equalizador nas batalhas contra os vampiros. No entanto, Kairu pensou que essa era sua oportunidade de caçar vampiros, então ameaçou tomar a arma dela. Mas ela disse que era impossível usá-la, pois já estava atribuída a ela. Determinado a lutar de qualquer maneira, ele avançou em direção a ela, mas ela bloqueou todos os seus ataques com os dela e o fez deslizar para trás. Logo, eles começaram a lutar novamente, e ele desviou por pouco da lâmina dela antes de cortar as pedras. Após ele desviar de mais um golpe, Shinoa libertou um demônio de sua foice, e ele lançou Kairu contra a cerca, fazendo-o perder todas as suas forças. Enquanto Kairu e Shinoa começaram a ir para a próxima aula, Yoichi correu até eles, com os valentões idiotas atrás dele. Quando Kairu perguntou se eles pretendiam bater nele novamente, Yamanaka disse a ele que iam se desculpar por terem lhe dado uma surra alguns dias atrás e esperavam se tornar seus novos ajudantes. No entanto, Kairu achou que eles estavam cheios de besteira e se perguntou por que pretendiam se tornar seus ajudantes, já que ele era inútil demais para o próprio bem. Então, Yamanaka lhes disse que precisavam da ajuda de Yoichi para resgatar o terceiro membro do grupo bobo deles, que entrou na Câmara Proibida e nunca saiu. No entanto, Shinoa disse aos idiotas que a Câmara Proibida era um lugar restrito e que eles seriam executados pelo exército se fossem descobertos por terem se aproximado dela. Algumas horas depois, Kairu perguntou a Shinoa o que era a Câmara Proibida. Então ela lhe disse que era uma sala secreta usada pelo exército para treinar os novos membros da unidade de extermínio de vampiros. Depois de chegar à Câmara Proibida, ela disse a ele que apenas membros reconhecidos da unidade tinham permissão para entrar, pois todos os outros seriam possuídos por um demônio. Quando Yoichi se perguntou como eles resgatariam o último valentão, Shinoa disse a ele que o idiota era um caso perdido e que ele devia ter sido possuído por um demônio que atacaria todos à vista. No entanto, Chiru estava determinado a descobrir por si mesmo e disse a eles que queria o poder do demônio para se vingar dos vampiros. Depois de dizer essas palavras, ele começou a descer correndo os degraus e pulou no chão, avançando com sua espada. Mas quando o cara bloqueou seu golpe, ele o empurrou e quase o acertou com um corte. Quando Chiru tentou atacar novamente, Shinoa o conteve com sua foice. Ela disse a ele que o machado estava possuído por um demônio e que ele assumiria o controle de sua mente se ele o tocasse. No entanto, quando Kairu estava determinado a pegá-lo, Shinoa disse a ele que seu coração era fraco e que o demônio usaria seu desejo de vingança contra ele. Kairu disse a ela que ele era um teimoso filho da mãe que nunca recuaria diante de um desafio. Então ele jogou a espada e começou a correr em direção ao cara. Mas ao balançar seu machado, Chiru desviou e o chutou antes de pegá-lo. No entanto, ele de repente percebeu que estava de volta à sua vida anterior. E quando seus amigos o convidaram para jantar, ele se perguntou o que diabos estava acontecendo. Mika perguntou quando ele pretendia começar a eliminar os vampiros, já que sempre jurou se vingar. Mas Chiru pensou que estava em um sonho louco. Enquanto Mika o segurava, prometeu conceder-lhe poderes para a vingança, e a escuridão começou a dominá-los naquele instante. Felizmente, Chiru dissipou as sombras e disse a Mika que não sucumbiria ao controle do demônio. Naquele momento, a casa começou a desmoronar, e enquanto Mika se transformava em um demônio, as sombras engoliram o quarto. Quando ele acordou, Shinoa disse que ele teve sorte de estar vivo, pois temia que ele permanecesse inconsciente para sempre. Com o demônio derrotado, Chiru se perguntou se poderia ficar com o machado para si. Mas Shinoa disse a ele que apenas Guren poderia lhe atribuir uma arma. No entanto, como ele havia provado suas habilidades resistindo ao seu controle, ela disse a ele que ele teria permissão para começar seu treinamento dentro da Câmara Proibida. Enquanto isso, do outro lado do mundo, um monstro estava destruindo a cidade danificada enquanto os humanos sobreviventes corriam para a segurança. No entanto, Mika havia se tornado um vampiro e começou a se aproximar do monstro. Enquanto cordas mágicas amarravam sua mão, ele a cortou com sua espada, matando-a instantaneamente. Com os humanos a salvo, outro grupo de vampiros apareceu diante deles e começou a pregar o mesmo golpe cripto de antes, oferecendo proteção em troca de seu molho de tomate. Quando uma garotinha se aproximou de Mika, ela lhe ofereceu seu próprio molho como gratidão por salvá-la. No entanto, quando Mika olhou para ela, lembrou-se de sua própria história. Alguns anos atrás, depois que Chiru escapou do castelo do Lord Ferid, alguns vampiros chegaram ao local. Mas quando um tentou acabar com ele, a Rainha Cru apareceu dentro do castelo e disse que o queria para si.
No entanto, quando Ferid acordou, ela o acusou de permitir que Shiryu escapasse e ameaçou destruir seu império. Mas com Mika prestes a desmaiar, ela decidiu transformá-lo em um dos seus e o beijou com seu molho, transformando-o em um morto-vivo. No dia seguinte na escola, um cara aleatório esbarrou em Shiryu e deu um soco em seu rosto por parecer tão feio e nojento. Mas naquela noite, quando Yote perguntou se ele tinha sido atropelado por um ônibus, Shiryu disse que bateu o rosto em um poste de telégrafo. Quando encontraram Shinoa, ela perguntou se ele tinha se metido em outra briga, mas ele disse que foi mordido por um mosquito. Stop the cap! Stop the cap right now! Então ela começou a levá-los para o novo espaço de treinamento. Quando chegaram, encontraram alguns alunos dentro da sala e descobriram que Guren era o professor deles. Quando Guren começou a apresentá-los, chamou Yoki de idiota inútil e sem cérebro e disse que Shiryu era um covarde estúpido que não conseguia matar uma barata. No entanto, Shiryu estava determinado a se redimir, então ele disse aos alunos que era o maior lutador do mundo e que não dava a mínima para as caras nojentas deles. Ele disse que eram perdedores e que era melhor correrem para casa para a mamãe. Mas Guren deu um soco na cabeça dele pelo discurso idiota e o direcionou para um assento. No entanto, Shiryu descobriu que seu assento estava ocupado, e ao ameaçar bater no cara, perceberam que já tinham esbarrado um no outro antes. Mas quando começaram a trocar socos, Guren os chutou contra a porta. No dia seguinte, um novo instrutor disse aos alunos que eles teriam que se juntar em duplas para um teste, para provar sua habilidade como equipe. No entanto, quando Shinoa fez dupla com Yote, Shiryu decidiu se juntar ao seu inimigo, Kimizuki, e sem outros alunos restantes, eles se uniram. Quando monstros fantoches começaram a surgir, Shinoa e Yote desviaram de um ataque. Shiryu achou que seriam fáceis de destruir, então Kimizuki sugeriu que os eliminassem imediatamente. Mas, ao correrem, esbarraram um no outro e perceberam que ainda estavam amarrados. Mas, quando os fantoches tentaram atacar novamente, eles congelaram de repente, e o instrutor anunciou que a irmã de Kimizuki estava doente no hospital. No entanto, Kimizuki disse-lhes que era apenas uma perda de tempo e sugeriu que continuassem com o treinamento. Mas Shiryu achou que ele tinha perdido a cabeça e disse-lhe para abandonar o treinamento imediatamente. No entanto, quando Kimizuki permaneceu determinado a continuar, Shiryu deu-lhe um soco para fazê-lo cair em si e disse-lhe para cuidar da irmã, já que ela era sua única família. Naquela noite no hospital, o médico disse a Kimizuki que sua irmã teve sorte de estar viva, pois o vírus tinha começado a consumi-la. No entanto, Kimizuki acreditava que ela sobreviveria e prometeu levá-la para um hospital melhor depois de se juntar ao exército da lua demoníaca. Naquela noite, quando Kimizuki começou a dizer a Shiryu que não tinha esperança de entrar no exército da lua demoníaca, Shiryu disse-lhe para ter fé e que resolveriam as coisas juntos. À medida que se tornaram determinados a entrar no exército demoníaco, decidiram fazer as pazes um com o outro. Na noite seguinte, quando Guren saiu de uma reunião, Shiryu tentou chutá-lo, mas ele segurou sua perna e o empurrou. Quando Shiryu exigiu sua própria arma especial para caçar vampiros, Guren finalmente concordou em lhe dar um contrato. Animado com a notícia, Shiryu prometeu matar todos os vampiros, mas Guren o derrubou por seu ataque anterior. Quando Shiryu chegou a uma instalação, ele encontrou Shinoa, que lhe disse que Guren havia aprovado seu desejo de ter uma arma demoníaca. Quando Shiryu pensou que estavam apenas enganando-o, Shinoa disse-lhe que Guren sempre cumpre sua promessa. No dia seguinte, na aula, o instrutor começou a dar aos alunos os resultados dos exames, dizendo-lhes que a pontuação determinaria sua classificação quando recebessem sua arma especial. No entanto, quando Shiryu descobriu que tinha falhado como o fracasso inútil que era, ele tentou esconder seu resultado, mas Shinoa o arrancou e ele começou a persegui-la pela sala, na esperança de recuperá-lo. No entanto, ele encontrou com um grupo de estudantes que descobriram que ele era realmente um fracasso vergonhoso. Então ele o arrancou e disse a Shinoa para ficar longe dos seus assuntos, dizendo-lhe que ele apenas precisava de uma espada para ser um grande herói. Quando ele começou a discutir com Kimizuki sobre sua nota, Guren entrou na sala de aula. Depois de avistá-lo, Shiryu começou a exigir a arma que lhe havia sido prometida, mas Kimizuki o empurrou e exigiu a sua própria. No entanto, Guren achou que eles não poderiam controlar o demônio e sugeriu que trabalhassem em seus problemas de raiva. Mas Shiryu e Kimizuki começaram a discutir novamente e silenciaram um ao outro com um soco. Quando Guren perguntou se algum dos alunos seria capaz de resistir à tentação de um demônio, o instrutor disse-lhe que Yoki estava se mostrando o melhor deles. Então, na esperança de ver por si mesmo, Guren sacou sua espada e sombras espessas apareceram ao seu redor. Mas ao cravar a espada no chão, as sombras espessas se espalharam pela sala e pelas paredes enquanto os alunos começavam a desmaiar. Depois de descobrir que Yoki não foi afetado, Guren guardou sua espada e as sombras desapareceram instantaneamente. Com eles sendo os únicos alunos ainda de pé, Guren disse que eles teriam permissão para formar um contrato com um demônio. Mas ao começarem a descer as escadas, a instrutora disse a Guren que Yoki era muito fraco e inútil para domar um demônio. No entanto, Guren achava que ele era inútil de qualquer forma, e disse a ela que domar um demônio era sua melhor esperança de sobreviver.
Quando chegaram ao subsolo, Guren lhes disse que as armas mais poderosas do mundo estavam escondidas dentro desta câmara e que cada arma tinha seu próprio demônio. Ele disse que os demônios tomariam conta de seus corpos se não conseguissem derrotá-los, e os acabaria instantaneamente. Determinado a se provar, Kairu puxou uma espada e uma luz começou a brilhar ao seu redor. Quando o demônio apareceu diante de seus olhos, ela disse que podia controlar sua mente e fazê-lo ver o que quisesse. No entanto, Kairu mandou ela se danar e exigiu controle sobre os poderes dela. Quando ela perguntou por que ele desejava isso, ele disse que pretendia vingar a morte de Mika. Esperando usar o desejo dele contra ele, o demônio disse para ele se entregar a ela para que ela tivesse controle total sobre sua mente. Quando ela desapareceu, seus amigos começaram a cercá-lo e o acusaram de abandoná-los. Eles disseram para ele se entregar ao demônio e prometeram conceder-lhe todos os poderes do mundo. No entanto, Kairu conseguia ver além das mentiras deles e exigiu ter os poderes dela antes de gritar que precisava disso para proteger seus amigos. Em um instante, ele estava de volta ao mundo espiritual e o demônio apareceu diante dele. Ela disse a ele que gosta dele e estava disposta a dar-lhe seus poderes se ele permanecesse determinado a matar vampiros. No entanto, ela disse que tomaria controle sobre seu corpo se ele alguma vez não quisesse matar um vampiro. Kairu pensou que era exatamente o que ele desejava, então concordou. Ela se apresentou como Asuramaru e disse para ele chamá-la sempre que precisasse de seus poderes. E Kairu acordou no mundo real. Quando começou a se gabar de ter derrotado o demônio, descobriu que Kimizuki já havia despachado seu próprio demônio antes dele. No entanto, Yoichi ainda estava deitado inconsciente. Dentro de seu sonho, o demônio que havia tomado a forma de sua irmã disse-lhe que ele era fraco e inútil demais para controlar seus poderes. Quando Yoichi lhe disse que pretendia vingar sua morte, ela lhe disse que ele era tolo demais para a tarefa e que nunca lhe daria o controle de seus poderes. Tendo dito essas palavras, ela enfiou a mão no coração dele e prometeu vingar-se por ele. Naquele momento, Yoichi acordou e um vento partiu a estátua diante dele. Guren disse a Kairu e Kimizuki que Yoichi não conseguiu domar seu demônio e que, como ele havia tomado conta de seu corpo, eles precisavam eliminá-lo imediatamente. Ao soltar essas palavras, Yoichi lançou uma flecha neles, mas Guren saiu ileso. Então Yoichi pulou para uma nova estátua e lançou mais flechas em Kairu e Kimizuki. Mas quando a poeira baixou, Kairu desviou de uma nova flecha. Com Yoichi lançando ataques implacáveis, Kimizuki sacou suas lâminas e Kairu puxou sua espada, pronto para atacar. Enquanto eles começaram a correr para frente, Kairu apareceu atrás dele pronto para atacá-lo. Mas ao colidir com sua espada, ele a afastou, esperando que isso quebrasse a conexão de Yoichi com o demônio. Mas Guren disse-lhe que o demônio estava dentro do corpo dele e Yoichi rapidamente o puxou para baixo, aproveitando sua distração. Quando Kimizuki tentou acabar com ele, Kairu gritou para poupar sua vida e disse que havia outra maneira de ajudar Yoichi a voltar à sua mente. Kairu começou a gritar com Yoichi e disse-lhe para tomar controle do seu corpo, mas ele apontou sua flecha para ele. Determinado a mostrar sua confiança, Kairu jogou sua espada fora, mas Shinoa e Kimizuki se apressaram para protegê-lo. No entanto, Yoichi disparou sua flecha e, ao errar, recuperou os sentidos e começou a correr em direção a Kairu. Mas Guren chutou Kairu por jogar sua arma fora e disse a Yoichi para parar de ser um fraco inútil e nojento. Quando Kairu acordou, Guren disse a ele para esquecer seus amigos do passado e considerar Kimizuki e Yoichi sua nova família. Quando Guren começou a sair, ele disse que os colocaria na linha de frente da guerra, pois os vampiros estavam prestes a invadir uma cidade próxima. No dia seguinte, em um trem, Kairu perguntou a Shinoa por que ela estava sempre o seguindo como uma perseguidora obcecada. Então ela disse que era sua guia e tinha sido designada para cuidar dele. Mas Kairu achou que ela era burra demais para entender suas próprias palavras e disse que estava ansioso para começar a matar vampiros. Quando chegaram, entraram na instalação e descobriram a cidade destruída diante deles. No entanto, quando avistaram Guren e uma garota abaixo, eles correram até eles e encontraram Yoichi e Kimizuki esperando. A garota, Mitsuba, estava gritando com Guren por ter feito Shinoa a líder da equipe, pois achava que merecia mais o papel. Ao avistar Shinoa, sua raiva aumentou e ela correu em sua direção. Mas quando Shinoa a chamou de criança rabugenta e inútil, sua raiva aumentou novamente e ela convocou sua lâmina pronta para destruí-la. Então Shinoa convocou sua foice, mas quando eles cruzaram armas, Guren as afastou e segurou ambas, dizendo que as colocaria em confinamento solitário se continuassem a agir como crianças inúteis. Então elas se desculparam e prometeram se comportar da melhor maneira. Após alguns minutos, Guren disse a eles que estava indo em uma direção diferente e apresentou Mitsuba à equipe, chamando-a de nova camarada. Ele disse que o exército demoníaco sempre explorava territórios de vampiros com uma equipe de 5 soldados, pois era a única maneira de proteger o grupo. Ele disse a eles para lutarem como uma equipe e que essa era a única maneira de sobreviverem às batalhas.
No entanto, Kairu achava que não precisava de nenhum deles para apoiá-lo, e disse a Shinoa que atacaria o primeiro vampiro que encontrasse. Quando Mitsuba tentou chutá-lo, ele segurou seu pé e perguntou se ela tinha perdido a cabeça, mas ela disse que estava apenas verificando seus reflexos para ter certeza de que ele não era um perdedor. Guren disse a eles que a missão era descobrir um assentamento de vampiros e resgatar os humanos que estavam servindo de jantar. Então a equipe partiu, mas quando chegaram ao território dos vampiros, Mitsuba começou a pregar sobre monstros e vampiros e gritou para a equipe ficar alerta para não serem esmagados pelos inimigos. Quando chegaram ao fundo do território, uma garotinha começou a fugir de um monstro. Quando Kairu tentou resgatá-la, Mitsuba o impediu e disse que era uma armadilha dos vampiros. Mas quando o monstro derrubou a menina, Kairu achou que Mitsuba tinha perdido a cabeça e mandou a equipe se danar. Ela o segurou e disse que sua interferência colocaria a equipe em perigo. Mas quando a menina chegou a um penhasco e o monstro tentou empurrá-la, Kairu mandou Mitsuba se danar e saiu correndo. No entanto, ela correu atrás dele na esperança de detê-lo. Enquanto o monstro empurrava a menina em direção à borda, o ônibus desapareceu e ele tentou acabar com ela, mas Kairu cortou suas garras e bloqueou outro golpe. Depois que ele gritou para a garota fugir, Mitsuba voou em direção ao monstro e cortou suas garras. Diante de seus olhos, 3 vampiros começaram a voar em direção a eles. Então Mitsuba disse a Kairu que os vampiros sempre usavam um humano como isca antes de atacar o exército. E disse-lhe para se manter afastado deles. Num piscar de olhos, um vampiro atingiu a espada de Kairu e continuou a atacá-lo enquanto o outro se juntava, mas ele conseguiu afastá-los antes de ser cortado no rosto. Enquanto eles atacavam novamente, Kairu invocou Asuramaru e liberou fumaça espessa de sua espada enquanto marcas misteriosas começavam a aparecer em seu corpo. Quando o monstro avançou em sua direção, Kimizuki pulou na frente dele e o cortou com golpes duplos. Então Yoshi lançou flechas em sua cauda, e quando Mitsuba pulou alto, ela o finalizou com sua lâmina. Quando os vampiros perceberam que eles eram da unidade de extermínio, decidiram chamar reforços, mas Kairu lançou um golpe poderoso contra eles e estava determinado a impedi-los de sair. No entanto, Shinoa disse a ele que precisavam recuar, pois tinham ido muito fundo no território deles. Então ele concordou e observou enquanto os vampiros desapareciam. Quando voltaram para a instalação, Mitsuba começou a gritar com Kairu por colocar a vida de todos em perigo. Ele disse a ela que lamentava por ter deixado a equipe, mas não se arrependia de ter resgatado a garota. Quando a garota apareceu diante dele, ela agradeceu por salvá-la. Então Mitsuba disse a ela para não ter medo e afirmou que o exército a protegeria. No dia seguinte, a garota contou a eles que o assentamento dos vampiros estava dentro de uma antiga estação de trem. Então, após algumas horas, a equipe partiu. Mas, à medida que se aproximavam do destino, Mitsuba disse que teriam que fugir se fossem superados em número pelos vampiros. No entanto, Kairu achou que o plano dela era maluco e disse que preferia lutar até seu último suspiro. Quando chegaram à estação, Mitsuba avisou a equipe para ter cuidado com os ataques dos vampiros e disse a Kairu para parar de agir como um idiota estúpido. Dentro da estação, eles encontraram várias crianças que pareciam frágeis e doentes por terem perdido muito suco corporal. Mas, enquanto desciam por um túnel em busca dos vampiros, Kimizuki se perguntou por que os adolescentes não escapariam, já que os vampiros estavam longe. Mitsuba disse a ele que eles estavam com medo de serem devorados pelos monstros lá fora, já que os vampiros prometeram mantê-los seguros. Quando chegaram a um andar abandonado, avistaram um vampiro atravessando, então Mitsuba convocou sua arma e disse à equipe para aniquilá-lo. Kairu avançou carregando com sua espada e apunhalou o vampiro com um golpe. Quando ele puxou sua lâmina, o vampiro desapareceu naquele instante. Irritada com a ação dele, Mitsuba gritou com ele por ser imprudente e tentou bater nele, mas ele segurou a mão dela e disse que esperou pelo comando dela antes de sair de sua posição. Com Mitsuba olhando chocada, ele de repente a puxou e bloqueou a espada de um novo vampiro antes de chutá-lo para trás. Enquanto começavam a avançar um contra o outro, Kairu o derrubou com um único golpe. Logo a equipe chegou a outra parte da estação e observou enquanto mais vampiros apareciam diante deles. Com suas armas em punho, a equipe esperou pelo ataque dos vampiros. Mas outros 3 vampiros quebraram o vidro e capturaram Mitsuba antes que ela escapasse. Quando Mitsuba percebeu que haviam recebido informações falsas sobre os vampiros, o líder disse a ela que eles ameaçaram acabar com a família da garota se ela revelasse a verdade para eles. Com a equipe em grande desvantagem numérica, Mitsuba disse para eles fugirem, mas Kairu disse a ela que estava determinado a lutar até seu último suspiro. Enquanto avançava, ele começou a cruzar espadas com um vampiro, enquanto a flecha de Yoshi perfurava o segundo. Enquanto Kimizuki lutava com um, Kairu empurrou o outro, enfrentando mais espadas e suportando cortes. Felizmente, ele bloqueou uma espada e chutou o vampiro. E ao correr em direção ao líder, dividiu-o com um único golpe e resgatou Mitsuba. Com a equipe reunida, eles se prepararam para mais uma rodada de batalha.
Naquela noite, eles conseguiram resgatar todas as crianças e as levaram para um novo acampamento. Quando a menina avistou Kairu, ela correu até ele e pediu desculpas por ter enganado a equipe, mas ele disse para ela não ficar triste e que ela tinha feito a coisa certa ao escolher proteger sua família. Depois que ele a dispensou, Mitsuba apareceu atrás dele e tentou agradecê-lo por salvá-la, mas saiu arrogantemente. No dia seguinte, Kimizuki tentou fazer ligação direta em um carro, e quando terminou, Kairu disse que queria fazer um test drive, mas Kimizuki mandou ele cair fora, já que não sabia dirigir. No entanto, quando se juntou ao resto da equipe para o café da manhã, Kairu bateu em um poste de luz, que caiu com um barulho alto. Algumas horas depois, eles começaram a dirigir para a próxima instalação. No entanto, à medida que se aproximavam, começaram a ouvir um barulho terrível do outro lado da cidade. Mitsuba disse à equipe que vinha do destino deles e os alertou para terem cuidado com ataques inimigos. Quando se aproximaram do destino, viram um vampiro à frente, e quando Kairu descobriu que ele era um vampiro de alto escalão, disse a Kimizuki para atropelá-lo. Mas quando saltaram do veículo, o vampiro o parou e o lançou em direção a eles, explodindo-o em pedaços. Yoki lançou flechas nele, mas ele as cortou e liberou um vento poderoso que foi aparado por Shinoa. Enquanto ela dizia à equipe para manter a posição, o vampiro passou rapidamente por trás dela, pronto para cortá-la, mas Kairu afastou sua espada e ele recuou. Percebendo a oportunidade, a equipe se preparou para enfrentá-lo, mas 2 novos vampiros caíram do céu. Kairu sugeriu que eles fugissem, mas Shinoa disse que seriam eliminados imediatamente. Ela disse que a melhor aposta deles era lutar com todas as suas forças e esperar que não fossem todos mortos. No entanto, uma das senhoras disse ao vampiro líder que Lord Ferid o aguardava na linha de frente, então ele embainhou sua espada e disse à equipe que os acabaria na próxima vez que se encontrassem. Quando uma mão bateu nas costas de Kairu, ele percebeu que o vampiro já estava atrás dele, mas ele apenas lhe desejou adeus e desapareceu. Aliviada com o desfecho, Shinoa caiu de joelhos e estava grata por ainda estarem vivos. No entanto, Kairu ficou irritado ao pensar que o vampiro estava apenas brincando com eles. Ele esperava ter habilidades iguais às deles e achava injusto que os vampiros de alta patente fossem muito mais fortes do que ele. Shinoa disse a ele para aprender maldições mágicas se ele deseja ser igual a eles, mas que ele não precisaria do apoio da equipe, o que os deixaria expostos a ataques. Ela disse a ele que ele era importante para a equipe e agradeceu por salvar sua vida. Enquanto isso, dentro da instalação, vários soldados lançaram flechas nos helicópteros, fazendo-os explodir e cair. À medida que lançavam mais flechas, os helicópteros tentaram desviar, mas foram perfurados e explodiram no ar. No entanto, quando os soldados começaram a pensar que tinham vencido a rodada, um avião começou a voar em direção à instalação e caiu dentro antes de explodir e fazer as paredes desmoronarem. Com essa abertura, 2 vampiros emergiram orgulhosos de seu sucesso, e vários vampiros começaram a entrar apressadamente na instalação. Ao mesmo tempo, no lado leste, a equipe chegou e descobriu que a instalação estava sob ataque. Quando uma aeronave lançou um míssil contra eles, pularam no chão e se esconderam atrás de uma parede. Quando outra começou a atirar neles, apressaram-se e se esconderam atrás de outra parede. Vários vampiros começaram a descer da aeronave. Então, enquanto os soldados os atacavam, a equipe saiu correndo com suas armas. Quando Mitsuba avançou com sua lâmina, ela saltou alto e cortou os 2 vampiros. Enquanto eles cruzavam espadas, Chiru bloqueou e cortou como um Zoro reimaginado, enquanto Shinoa atacava outro. Mas quando uma aeronave começou a atirar nela, ela bloqueou e disse a Yoichi para destruí-la. Quando ele tentou lançar uma flecha, um vampiro pulou na frente dele, mas Shinoa o cortou e a outro. Então Yoichi disparou sua flecha e fez o helicóptero explodir. E enquanto Chiru e Kimizuki avançavam, cortaram mais vampiros com suas espadas. Com a batalha terminada, o cabo apareceu diante deles e agradeceu pelo apoio. Enquanto começavam a caminhar pelo acampamento, ele lhes disse que o lado oeste da instalação havia sido invadido e pediu que se juntassem ao restante das forças para repelir os vampiros. Enquanto isso, no lado leste, Guren observava enquanto os vampiros drenavam os soldados eliminados e avistou Mika e Lord Ferid juntos. Mas uma senhora apareceu atrás dele e pediu que ele se juntasse à guerra. Enquanto ela dizia essas palavras, um vampiro começou a avançar em sua direção, mas uma garota o socou de volta, fazendo-o desaparecer com um único golpe. Ela era mito e era um membro de alta patente do exército demoníaco. Antes que demorasse muito, os outros chegaram, então Guren disse-lhes para eliminar Lord Ferid antes que ele entrasse na instalação. Ao mesmo tempo, Lord Ferid perguntou a Mika se ele aniquilaria Chiru quando se encontrassem no campo de batalha. Mas ele pulou para o chão, ignorando a pergunta, e começou a sair. 4 anos atrás, quando Mika foi transformado em vampiro pela primeira vez, ele se recusou a beber de qualquer humano para não completar sua transição. Quando a Rainha Cru lhe disse que ele morreria em poucos dias, ele respondeu que preferia estar morto a viver como um monstro. No entanto, ela decidiu se cortar e deixou seu suco fluir para um copo. Mas quando ela o deu a ele, ele jogou fora.
No entanto, quando ela começou a sair, ele segurou sua mão e começou a sugar todo o seu suco. No presente, enquanto a equipe se dirigia para seu novo destino, Shinoa disse aos meninos que eles não tinham chance de sobreviver na linha de frente da guerra, pois os vampiros de alto escalão poderiam aniquilá-los em um piscar de olhos. Quando Kimizuki se perguntou se havia uma maneira de melhorar suas habilidades, Shinoa mostrou-lhes alguns comprimidos para aumentar o desempenho, e disse a eles que isso os ajudaria a utilizar todas as habilidades de seus demônios. Shiru perguntou se as pílulas o tornariam tão poderoso quanto os vampiros de alto escalão, então Shinoa disse a ele que uma pílula dobraria sua força, enquanto 2 pílulas triplicariam sua força. Chocado com as palavras dela, Shiru se perguntou quão poderoso ele seria se tomasse 10 pílulas. Então Shinoa lhe disse que seus órgãos sairiam dele como chicletes, e que 2 pílulas lhe causariam um choque severo. Mitsuba lhes disse que as pílulas só poderiam dar poder a eles por 15 minutos, e que, uma vez que os efeitos passassem, eles seriam jantar para os vampiros. Quando Shinoa lhes deu as pílulas, Shiru perguntou por que ela não as tinha dado antes, quando encontraram o vampiro de alto escalão. Então Shinoa disse a ele que eles teriam levado uma surra imediatamente, já que as pílulas só se tornariam ativas após 10 segundos. De repente, um míssil atingiu o chão, e quando o caminhão perdeu o equilíbrio, ele tombou e lançou a equipe para fora. Enquanto o helicóptero circulava, a equipe começou a correr dos tiros incessantes. No entanto, quando tentou circular novamente, Shiru percebeu que o cabo estava inconsciente, então ele se apressou para puxá-lo enquanto Shinoa o apoiava. Mas quando a aeronave começou a disparar mais tiros contra eles, Mitsuba e Kimizuki os bloquearam com suas armas. Quando Yoichi disparou uma flecha na aeronave, ela lançou mísseis em direção a eles antes de explodir. Mas quando um míssil atingiu o caminhão, causou uma explosão que fez o chão explodir e enviou a equipe caindo para algum lugar subterrâneo. Enquanto Shiru e Shinoa olhavam ao redor, descobriram que haviam caído em um metrô abandonado. Shinoa disse a Shiru que havia uma base militar nas proximidades e que poderiam levar o cabo para tratamento. No entanto, quando perceberam que a outra metade da equipe estava do outro lado dos escombros, Shiru disse-lhes para se dirigirem à linha de defesa enquanto eles levavam o cabo para uma instalação segura. Então Shiru o carregou nas costas e começaram a seguir pelo túnel. No lado leste, Guren e Mika se encontraram e, enquanto Guren se preparava para uma luta, Lord Ferid apareceu atrás de Mika com um exército de vampiros. Então Guren convocou seu próprio exército para apoio e começou a extrair o poder de sua espada. Ao mesmo tempo, Chiru e Shinoa chegaram à base do exército para internar o cabo para tratamento. Mas, quando começaram a sair, Shinoa disse a Shiru que Guren os aguardava no lado leste do distrito para que ajudassem a conter os vampiros. Então, ela sugeriu que se reunissem com o resto da equipe antes de seguir para o lado leste. Naquele momento, eles encontraram um soldado que estava dizendo ao seu superior que os vampiros estavam destruindo um distrito próximo e que quase tinham rompido a linha de defesa. Quando Shiru descobriu que apenas seus amigos estavam lutando contra os vampiros naquele distrito, ele disse ao superior que cuidaria do assunto. Quando ele começou a sair, Shinoa disse-lhe que o tempo havia acabado e que era melhor apoiar em Guren no distrito dele. Mas Shiru a ignorou e continuou a se afastar. Logo, ele começou a correr e ela o seguiu. Enquanto isso, no distrito, enquanto Mitsuba cortava um vampiro, Yoichi lançou uma flecha em outro. Quando um tentou se aproximar sorrateiramente, Yoichi pulou para longe e Kimizuki bloqueou sua lâmina antes de perfurar seu coração. Percebendo que estavam em desvantagem numérica, eles esperaram o ataque dos vampiros. Mas enquanto Kimizuki cruzava espadas com um, outro tentou acabar com ele. Felizmente, Shiru o protegeu e Shinoa o cortou com um golpe. Com os vampiros eliminados, Shiru se perguntou onde o resto do exército de vampiros estava se escondendo. Então Kimizuki disse a ele que eles tinham matado todos. Quando ele perguntou a Shiru por que eles tinham aparecido no distrito em vez da linha de defesa, Shiru disse a ele que tinha vindo resgatá-los após saber que estavam em apuros. Enquanto isso, no lado leste, Guren balançou sua espada, obliterando os vampiros à sua frente enquanto ambos os grupos entravam em batalha. Quando um vampiro avançou em direção a Guren, ele bloqueou sua espada e recuou em direção a Yuri. Percebendo que não tinham chance de vencer, ela sugeriu que Guren eliminasse Lord Ferid para que tivessem uma vantagem. Ao mesmo tempo, Lord Ferid disse a Mika para eliminá-lo. Assim, quando Guren avançou em direção a eles, Mika se preparou para o desafio e invocou o poder de sua espada. Enquanto outra batalha se desenrolava, Guren saltou em direção a Mika e eles começaram a cruzar espadas antes de se afastarem. Com um flash, Guren colocou um feitiço na cabeça de Mika e ordenou que explodisse. Mas quando a poeira baixou, Mika pousou no chão e estava ileso pelo ataque. No entanto, o exército demoníaco o pegou em sua armadilha, e sob o comando de Guren, Yuri puxou suas cordas na esperança de prender Mika, mas ele saltou para longe. Então Mito lançou uma poderosa fumaça em sua direção, mas ao desviar e pousar, percebeu que Guren estava atrás dele. Quando tentou acabar com ele, Lord Ferid bloqueou sua lâmina e o socou para longe, fazendo-o tropeçar em vários escombros antes de parar. Quando Ferid sugeriu que eliminassem Guren, Mika disse que não precisava de sua ajuda e que lidaria com a batalha sozinho.
Por outro lado, Guren descobriu que tinha apenas alguns segundos antes de perder os efeitos da pílula. Quando tentou tomar outra, Mito avisou que isso seria o fim dele. No entanto, Guren pensou que todos iriam morrer de qualquer forma, mas esperava levar alguns vampiros de alto escalão com ele. Quando Mika avançou em sua direção, prometeu acabar com ele, mas eles se afastaram um do outro. Logo, Mika investiu novamente, empurrando-o em direção aos escombros e estava pronto para matá-lo. No entanto, Chiru e a equipe apareceram à distância e começaram a correr na direção deles. Ao comando de Shinoa, cada um engoliu uma pílula esperando resgatar Guren e recuar da batalha. Quando Mika empalou Guren, Chiru veio correndo em direção a ele. Mas ao perceber que era Chiru, Mika congelou de choque, permitindo que Chiru o apunhalasse profundamente no coração. Enquanto eles se encaravam em choque, Guren disse a Chiru para ativar a maldição em sua espada e eliminar Mika. Mas com Chiru muito abalado para fazer isso, Guren tentou acabar com Mika, mas ele pulou alto e rolou pelo chão. Enquanto Chiru gaguejava em busca de palavras, Guren socou seu rosto e exigiu saber por que ele falhou em acabar com Mika. Mas Chiru ainda estava atordoado. Quando Guren começou a tossir por causa de seus ferimentos, Chiru tentou ajudá-lo, mas ele o empurrou para o lado e gritou para ele acordar de seus sonhos inúteis e idiotas. Quando a equipe o encontrou, Mitsuba se perguntou por que ele não tinha conseguido eliminar o vampiro. Então ele lhes disse que o vampiro era seu amigo, Mika, que ele acreditava estar morto há muito tempo. Quando Chiru e Mika começaram a se aproximar, emocionados ao se verem, Lord Ferid disse a Mika que os humanos estavam manipulando Chiru. Na esperança de salvá-lo, Mika disse a Ferid que levaria Chiru para longe do distrito. No entanto, quando Ferid ameaçou transformar Chiru em um vampiro, Mika ficou furioso e segurou-o, dizendo que o eliminaria se ele tentasse. Então Ferid aceitou e disse que eliminaria a equipe de Chiru em vez disso. Enquanto cordas mágicas amarravam a mão de Mika, Poder percorria sua espada e um novo vampiro, Crowley, começou a se aproximar deles. A equipe o reconheceu como o vampiro de alta patente que haviam encontrado antes e ficaram imediatamente com medo por si mesmos. Percebendo que não poderiam derrotá-los, Guren gritou para a equipe recuar imediatamente, mas Chiru estava relutante em deixar Mika. No entanto, a equipe conseguiu persuadi-lo, então começaram a fugir. Mas Ferid correu à frente deles e bloqueou o caminho, dizendo que não tinham permissão para sair. No entanto, quando ele surgiu atrás de Chiru, sacou sua espada e começou a atacá-lo como um bufão sem cérebro. Enquanto ele golpeava desesperadamente, ansioso para vingar a morte de seus amigos, Guren imediatamente se juntou a ele. Assim, enquanto Ferid continuava recuando, Guren correu em sua direção. Mas Ferid escapou de seu golpe e apareceu atrás dele antes de chutá-lo contra um poste. Quando Mito tentou correr para resgatá-lo, outro vampiro chutou Yuri para o lado e correu para a frente dela, antes de lançar um vento e cortar seu rosto. Ao mesmo tempo, a equipe começou a lutar contra mais vampiros. Quando Yoti derrubou um com uma flecha, ele quase desviou do segundo. Quando tentou mirar novamente, congelou de medo, mas Kimizuki o empurrou para o lado e bloqueou a lâmina do vampiro antes de derrubá-lo. Enquanto Ferid segurava Guren contra a parede, Chiru veio correndo para o resgate, mas quase cortou Guren com sua própria espada. Ferid apareceu atrás dele, mas quando ameaçou devorá-lo, seu braço foi cortado pelo golpe de Mika. Mika disse a ele que precisavam fugir, mas Chiru se perguntou por que ele estava andando com o vampiro que matou seus amigos. Ignorando sua pergunta, Mika o pegou como um bebê e voou para longe da cena. Ao pular, Chiru exigiu saber por que ele havia se aliado ao vampiro. No entanto, Mika achava que os humanos eram muito perigosos e maus, e disse-lhe para se manter afastado deles para sempre. Enquanto continuava a saltar, Chiru afastou-o e reivindicou sua liberdade. Quando Mika se aproximou de Chiru novamente, disse-lhe que os humanos pretendem destruir o mundo e ofereceu-se para levá-lo a um lugar seguro. No entanto, Chiru recusou e disse que sua equipe era importante. Ao mesmo tempo, Crowley estava prestes a acabar com Shinoa, mas quando Chiru tentou salvá-la, Mika o segurou e disse que ele devia abandonar sua equipe. Diante de seus olhos, os vampiros prenderam todos os seus amigos, mas Mika segurou sua capa para impedi-lo de salvá-los, e disse que os humanos estavam apenas usando-o por suas habilidades. Naquele momento, Chiru assistiu enquanto os vampiros começavam a sugar o suco de seu amigo. Desesperado para detê-los, Chiru jogou Mika no chão, mas ao perceber que era tarde demais, ele começou a gritar como se estivesse em uma dor terrível enquanto seu olho escorria com molho de tomate. Dentro de seu mundo espiritual, ele se perguntou se Asuramaru estava tentando tomar o controle de seu corpo, mas ela lhe disse que havia um monstro dentro dele tentando liberar seu poder. Enquanto olhavam para o céu desconhecido, trombetas misteriosas ressoaram por todo este mundo e anjos apareceram no céu. Asuramaru disse a Chiru que o monstro dentro dele estava prestes a ser libertado, e instantaneamente uma poderosa escuridão saiu das costas de Chiru e continuou se estendendo como um galho de árvore poderoso enquanto ele gritava de dor. Mika tentou trazer Chiru de volta à razão, mas ele lançou um golpe que destruiu o telhado e aniquilou tudo à vista. Crowley decidiu se aproximar de Chiru, mas por pouco desviou de uma poderosa explosão que abriu um grande buraco no chão.
Enquanto se perguntava como Shihu se tornou tão poderoso, ele apareceu atrás dele, mas conseguiu bloquear sua espada e foi arremessado para longe em um prédio. Mas ao aterrissar, Shihu atacou e começou a arrastá-lo pelo chão antes de desviar de sua espada. Crowley correu em direção a ele, e eles começaram a cruzar espadas antes de ele ser chutado para longe. Shihu cortou em sua direção, e uma montanha de escuridão ergueu-se para o céu, destruindo o chão à sua frente. Quando Shinnô acordou, ela descobriu que um grande buraco havia sido esculpido no chão pela destruição. Logo, Shihu apareceu e começou a caminhar em direção a Shinoa como um zumbi sem cérebro. Esperando se defender, ela convocou sua arma, mas Shihu a afastou. Enquanto ele a perseguia, pronto para acabar com sua existência inútil, Mika tomou o golpe em seu lugar. Com a espada se aproximando dela, Guren gritou para que ela chamasse Mika de volta à razão. Então ela correu em direção a ele e o segurou firmemente, dizendo-lhe para lembrar sua identidade. Quando ele começou a gritar como um maníaco louco, soltou Mika e tentou acabar com Shinoa, mas a escuridão voltou para dentro dele, e ele desmaiou enquanto sua mente era restaurada. Ao mesmo tempo, Guren disse a Ferid que Shihu era apenas uma distração do verdadeiro ataque deles. À distância, um soldado apontou uma arma para os vampiros, e quando ele atirou, 3 monstros apareceram na chama e caíram no chão. Com Ferid acreditando que estavam seguros, um exército apareceu diante deles, e o líder disse que eles eram da família Hiragi e que pretendiam capturar todos os vampiros. Alguns dias depois, Shinoa entrou em uma instalação secreta, mas um segurança disse que ela não tinha permissão para entrar na área restrita e disse para ela sair imediatamente. Quando ela disse que era da unidade de extermínio, o segurança disse que apenas oficiais superiores podiam passar pelos portões. Ela se perguntou para que a instalação era usada. Então outro segurança disse que era usada como um laboratório para experimentos em vampiros. Querendo descobrir por si mesma, Shinoa mostrou-lhe seu brasão, revelando que era membro da família Hiragi. Então finalmente a deixaram entrar na instalação. Enquanto caminhava por um corredor sombrio, ela descobriu que alguns vampiros estavam trancados nas celas. Logo, chegou a um enorme laboratório e descobriu que cientistas estavam realizando experimentos estranhos com o suco dos vampiros. E percebeu que isso deve ter desencadeado a guerra em primeiro lugar. Ao entrar no escritório de Guren, ela disse a ele que Kaeru estava inconsciente desde a batalha e perguntou o que havia dentro da pílula que ela tinha dado a ele. Guren disse a ela que Kaeru era apenas um rato de laboratório a ser usado na exterminação dos vampiros, e como ele não tinha mais utilidade para eles, ele não estava preocupado com sua sobrevivência. Tendo dito essas palavras, ele disse a ela para sair imediatamente. Mas quando ela começou a sair, ele disse que os efeitos das pílulas desapareceriam em uma semana. Mais tarde naquele dia, enquanto Shinoa estava sentada ao lado da cama de Kaeru, ela esperava que ele acordasse logo. Alguns dias atrás, durante a batalha, Ferid tinha dito a Mika para recuar com o resto do grupo, mas ele se recusou e disse que não sairia sem Kaeru. No entanto, após avistar Kaeru enterrado no calor do plano de Shinoa, Ferid conteve Mika e disse-lhe que a Rainha Cru o aguardava no castelo. No mundo dos vampiros, Mika acordou dentro de um sistema de desintoxicação, e enquanto vestia suas roupas, ignorou os outros vampiros ao seu redor. Um vampiro se perguntou por que Kaeru havia se transformado em um monstro, então o segundo lhe disse que a família Hiragi havia testado uma magia proibida nele sem perceber que poderiam destruir o mundo. Ele disse que o propósito da guerra era destruir a máquina que cria as pílulas. No entanto, ele não tinha certeza se conseguiram cumprir seu propósito. Ignorando-os, Mika começou a sair, mas o vampiro achou-o misterioso e perguntou-se quem ele realmente era. Mika disse-lhe que seu passado era irrelevante, e ao lembrar-se da expressão chocada no rosto de Kaeru, disse-lhes que ele era apenas mais um vampiro imundo, feio, horrendo, cujo futuro já estava morto. Enquanto isso, Kaeru finalmente acordou e Yoichi ficou feliz em vê-lo novamente, antes de se apressar para chamar os outros. Logo, Shinoa apareceu na porta e ficou contente em vê-lo vivo. Kaeru disse a ela que não tem memórias do resultado da guerra, então ela lhe contou que um novo exército havia chegado para salvar o dia e conseguiu eliminar vários vampiros. Kaeru perguntou se Mika foi capturado pelo exército, então ela disse que ele havia escapado para o mundo dos vampiros. Depois de perceber que ela parecia doente, Kaeru verificou o ferimento dela, perguntando-se se ela se tornaria uma vampira. Mas Mitsuba entrou na sala e, ao vê-los, pensou que eles iam se beijar. No entanto, Shinoa caiu da cadeira de susto, então Kaeru disse a Mitsuba que ele estava apenas verificando o estado de saúde dela. Logo, a equipe se reuniu diante dele, então Kaeru agradeceu por terem salvado sua bunda adormecida e disse que estava feliz em vê-los vivos. Depois que eles saíram, Kaeru decidiu olhar pela janela e esperar ver Mika novamente. Algumas semanas depois, enquanto Kaeru estava lendo em uma biblioteca, Shinoa apareceu diante de seus olhos e começou a folhear seu livro. Depois de perceber o que ele pretendia fazer, ela devolveu o livro, mas, ao começar a sair, decidiu perguntar por que ele queria transformar Mika em humano. No entanto, ele simplesmente a ignorou.
Enquanto ela tentava persuadi-lo, um alto-falante anunciou que Kaeru estava sendo convocado para a sede, então Shinoa disse a ele que a família Hiragi era quem estava esperando para encontrá-lo. Quando ele começou a sair, percebeu que Shinoa também era membro da família Hiragi, mas ela achou que ele era um idiota por não ter descoberto isso antes. Ela disse a ele que a família Hiragi era um grupo estranho de psicopatas e o alertou para ter cuidado com suas ações ao redor deles. Ao sair da instalação, ele encontrou Guren, que lhe disse que a família Hiragi o faria entrar para o exército deles, mas lhe aconselhou a recusar a oferta. Quando Kaeru chegou à instalação Hiragi, ele encontrou Mitsuba enquanto ela estava saindo. Quando ele perguntou por que ela foi convocada, ela disse que tinha sido chamada para interrogatório e promovida por lutar contra os vampiros. No entanto, ela achava que era um peso no campo de batalha e disse a ele que não merecia ser promovida. Mas ele disse para ela não ficar triste e afirmou que ela merecia a promoção pelo seu trabalho árduo. Com Kaeru prestes a partir, ela disse a ele que a família Hiragi o estava tomando por um espião, e afirmou que eles eram um bando de malucos que o fariam confessar ser o filho do diabo. Após alguns minutos, Kaeru chegou a um salão e quando a porta se fechou misteriosamente, um holofote revelou o vampiro diante dele. Sedento por seu suco, o vampiro avançou em sua direção. Mas ao atingir o chão, Kaeru ricocheteou em um poste e, correndo em sua direção, cortou-o com um único golpe, obliterando-o naquele instante. Logo, ele percebeu que a família Hiragi estava diante dele. O líder, Kirito, disse-lhe que o vampiro era uma armadilha para testar sua lealdade à família e que ele teria sido considerado um inimigo se não tivesse conseguido eliminá-lo. Para testar ainda mais sua lealdade, Kirito decidiu desafiá-lo para um duelo e o advertiu para não ativar a maldição de sua lâmina. Considerando uma luta fácil, Kaeru concordou e prometeu dar uma surra nele. No entanto, Kirito invocou o poder de sua própria espada e lançou um golpe que destruiu o chão e lançou Kaeru contra a parede. Imediatamente, Kirito apareceu diante dele, chamando-o de o soldado mais inútil que já havia conhecido e se perguntando como ele conseguiu derrotar os vampiros. Irritado com suas palavras, Kaeru tentou cortá-lo, mas um soldado bloqueou sua espada. Então Kirito disse ao seu irmão, Shinya, para desafiar Kaeru para outro duelo, pois estava impressionado com sua bravura. Enquanto Kaeru se preparava, Shinya convocou sua arma e avançou em sua direção, mas nada surgiu. Com Kaeru confuso, uma besta apareceu do lado, mas ele a cortou. Quando Shinya quase o pegou, Kaeru bateu na arma dele, mas foi jogado ao chão. Com seu rosto triste e derrotado, Shinya disse a ele que ainda era um lutador inútil, mas se perguntou por que Guren não o havia treinado para usar sua arma especial. Kaeru se perguntou por que estava sendo testado, então Shinya disse a ele que eles estavam tentando descobrir o espião que estava se escondendo dentro da instalação. Ao chegarem em uma nova sala, Kaeru descobriu que Kimizuko e Yoichi haviam sido capturados. Irritado com essa constatação, ele exigiu a liberação deles, mas Kureto disse que eles só seriam liberados se ele admitisse a verdade. Ele disse que seu passado estava oculto, mas se perguntou como sua equipe conseguiu adquirir suas armas especiais. Enquanto Kaeru gaguejava em busca de uma resposta, Kureto ordenou a um soldado que torturasse Kimizuki e Yoichi. Com Kaeru desesperado para salvá-los, Kureto exigiu saber por que ele estava andando com Guren e se perguntou por que ele carregava o nome de uma família poderosa. Kaeru disse a ele que seu nome vinha de um orfanato, e que Guren o resgatou depois que ele escapou do mundo dos vampiros. Kureto disse a ele que o orfanato o usou como cobaia, pois eram conhecidos por experimentarem órfãos. Com Kaeru parecendo confuso, Kureto disse a ele que Guren estava tentando liberar suas habilidades ocultas, mas queria que ele se juntasse ao seu próprio exército. No entanto, Kaeru não ficou impressionado com a oferta e achou que Kureto era um idiota. Então ele disse para libertar Kimizuki e Yoichi, e quando foram soltos, ambos desabaram de exaustão. Logo começaram a sair da instalação, com Kaeru servindo de apoio para Yoichi. Enquanto Mitsuba corria em direção a eles, ela se perguntou se eles foram atropelados por um ônibus, mas antes que ele pudesse responder, Kaeru avistou Guren e imediatamente correu até ele, perguntando por que estava sendo usado como brinquedo. Guren disse-lhe que descobriu suas habilidades ocultas e pretendia explorá-las de qualquer maneira que pudesse. Então Kaeru prometeu que continuaria a ser seu brinquedo se ele o ajudasse a resgatar Mika dos vampiros e lhe ensinasse a usar sua espada especial. Enquanto isso, no mundo dos vampiros, Mika estava gemendo de uma sede poderosa por suco. Quando Lord Ferid apareceu diante dele, ele agarrou um garotinho e disse a Mika para beber todo o suco dele para que seu sofrimento terminasse. Enquanto Mika o observava espremer a vida dele, ele correu até Ferid e disse-lhe para soltar o menino. Mas quando Ferid foi embora, Mika caiu de lado e começou a gemer novamente. Algumas semanas depois na cidade, Shinoa disse a Kaeru e Kimizuki que a única maneira de aproveitar totalmente suas habilidades era cortando-se com suas armas e invocando seu demônio para beber seu suco. Naquele momento, Yoichi disse a eles que alguns monstros estavam se aproximando. Quando ele puxou seu arco, um espírito sombrio apareceu atrás dele. E quando ele lançou sua flecha, ela se dispersou no ar e começou a eliminar todos os monstros. Chocados com a visão, Kimizuki e Kaeru se perguntaram como ele conseguiu liberar todas as suas habilidades.
Então Yoichi lhes disse que havia desenvolvido um vínculo único com seu demônio. Desesperado para liberar suas próprias habilidades, Keiru puxou sua espada e se cortou enquanto invocava seu demônio. Naquele instante, seus olhos começaram a mudar, então a equipe sacou suas armas pronta para uma batalha, mas ele apenas desmaiou no chão. Percebendo que ele permaneceria inconsciente por algumas horas, Shinoa sugeriu que o escondessem em um local seguro até que ele acordasse. Quando Keiru começou a gritar, eles imediatamente o contiveram, esperando que ele derrotasse seu demônio. Dentro do mundo espiritual de Keiru, ele encontrou seu pai, que estava tentando acabar com ele por ser poderoso demais, e ao sentir medo, decidiu fugir, mas logo descobriu que seus amigos haviam sido mortos diante dele. Enquanto ainda estava em choque, seu pai o apunhalou por trás, derramando seu molho de tomate e dizendo que ele era responsável pela morte de seus amigos. No entanto, Keiru não se renderia, e ao acordar em outro mundo, ele disse a Azuramaru que nunca permitiria que ela tomasse controle de seu corpo. Querendo derrotá-lo, ela começou a correr em sua direção, mas ele jogou sua espada e disse a ela que não tinha intenções de lutar com ela. Com Azuramaru em choque, Keiru disse a ela que deseja resgatar Mika e prometeu ser seu amigo em troca de seus poderes. Naquele momento, ele acordou no mundo real e disse à equipe que havia adquirido todas as habilidades do seu demônio. Na noite seguinte, Kimizuki começou a gritar ao enfrentar seu próprio demônio. Dentro do seu mundo espiritual, ele voou para matar seu demônio, mas ela bloqueou sua lâmina, chamando-o de fraco inútil. E quando ela pegou outra espada, ela empalou seu coração. No entanto, ele estava determinado a derrotá-la. Então ele agarrou sua própria lâmina e a matou com um golpe. Quando ele acordou no mundo real, Kimizuki atingiu Keiru com sua espada, fazendo a equipe pular imediatamente. No entanto, ele disse que apenas pretendia testar as habilidades de Keiru, e ao aparecer diante dele, desafiou Keiru para um duelo. Querendo se provar, Keiru convocou o poder de sua espada, e várias outras espadas apareceram atrás dele com uma aura flamejante. Quando ele começou a correr em direção a ele, as espadas avançaram. Mas Kimizuki conseguiu bloqueá-los até que um carro explodiu. Em retaliação, Kimizuki decidiu liberar suas próprias habilidades e convocou o Caixão do Diabo. Mas Keiru rapidamente recuou, percebendo que seria derrotado pelo demônio que estava dentro dele. No dia seguinte, os meninos chegaram ao dormitório das meninas para o café da manhã. Mas logo descobriram que as meninas tinham queimado a omelete. Então Kimizuki se adiantou e decidiu fazer uma nova omelete como um profissional. Enquanto começavam a tomar café da manhã, ela estava preocupada que Guren pretendesse lançá-los em uma guerra com a família Hiragi, e estava convencida de que ele não tinha boas intenções. Com a equipe chocada por suas palavras, ela se perguntou se seria melhor abandonar Guren ou ficar com ele como marionetes. Naquela tarde, no telhado, Keiru decidiu pedir desculpas a Shinoa por atacá-la durante a batalha. Ele disse a ela que não tem memórias do evento, mas esperava que ela ficasse ao seu lado para sempre. Mais tarde naquela noite, Keiru disse à equipe que estava disposto a permanecer com Guren, já que ele o resgatou todos aqueles anos atrás, pois considerava seu dever retribuir sua bondade. No entanto, ele estava determinado a encontrar Mika para descobrir os segredos ocultos no mundo dos vampiros. Percebendo que ele já tinha tomado sua decisão, a equipe decidiu apoiá-lo e concordou em ficar com Guren. Enquanto isso, no mundo dos vampiros, Mika irrompeu desesperado no palácio da Rainha Cru, atormentado pela fome, e ao agarrá-la, começou a sugar todo o seu suco. Quando ele terminou, ele a empurrou para longe, chocado com sua própria ação. No entanto, ele decidiu perguntar a ela por que os Lordes Vampiros pretendiam capturar Kairu, mas ela disse que isso não era da conta dele. Irritado com suas palavras, ele tentou esbofeteá-la, mas ela segurou sua mão e disse que ele era apenas seu fantoche, que ela poderia destruir quando quisesse. Ela disse que o mundo dos vampiros estaria travando outra guerra contra os humanos e ordenou que ele resgatasse Kairu antes que a guerra começasse. Então Mika aceitou mantê-lo seguro. Após alguns dias, a equipe começou a viajar para uma nova instalação, e logo se deparou com monstros famintos que estavam esperando para tê-los no café da manhã. Enquanto Kimizuki manobrava seu caminho, Mitsuba convocou sua arma e lançou uma explosão que dividiu o monstro à sua frente, enquanto Yoichi acabou com outros 2 monstros. Com novos monstros à frente, Kairu começou a avançar em direção a eles e matou ambos os monstros em seu caminho. Mas ao pular alto em direção ao veículo, Kimizuki desviou para o outro lado, fazendo-o cair no chão. As garotas começaram a acenar para ele enquanto se afastavam, mas depois de algumas horas, continuaram sua viagem para a instalação. Quando chegaram, descobriram que já estavam atrasados, então tentaram entrar sem serem notados. No entanto, Guren os avistou e os chamou de um bando de idiotas inúteis que não conseguiriam despejar urina de uma bota. Então Kairu decidiu avançar e disse a Guren que ele era o responsável por atrasar a equipe. Guren perguntou se ele deixaria o exército como punição, mas Kairu disse que estava disposto a se juntar à guerra contra os vampiros. Guren começou a dizer aos soldados que a missão deles na guerra era eliminar todos os vampiros de alta patente na cidade. Ele disse que era uma missão impossível, mas estava disposto a torná-los cordeiros sacrificiais.
Depois que os soldados foram dispersos, Shinoa decidiu agradecer a Kairu por assumir a culpa pela equipe, mas ele disse a ela que gosta de ser o bode expiatório inútil. Naquele momento, Shigure apareceu diante deles e convocou Kairu para a antiga instalação. Quando chegaram, Kairu encontrou Guren e alguns outros soldados diante dele. Quando ele exigiu saber por que foi convocado, Guren disse-lhe que estava satisfeito com ele por assumir a culpa por sua equipe e achava que ele merecia uma recompensa adequada. Então ele convocou Mito e soltou uma fumaça que se espalhou pela sala, fazendo-o gritar. Ao som do barulho, a equipe correu para a instalação. Quando encontraram Kairu lutando contra uma chama, Shinoa tentou cortar a corda, mas ele desapareceu diante de seus olhos. Percebendo que era uma ilusão, ela se perguntou por que Guren havia decidido enganá-los. Então Guren disse a ela que era sua punição por não assumir a responsabilidade pela falha da equipe. Ele disse que, como estavam indo para uma guerra feroz, ela poderia perder toda a sua equipe se tomasse uma decisão errada. No entanto, Shinoa disse a ele que era uma grande líder e poderia proteger sua equipe de qualquer ameaça. Então Guren decidiu desafiar a equipe para uma batalha, esperando que possam provar suas habilidades para ele. Logo, Shinoa começou a sugerir um plano para derrotar Guren, e disse a Kairu que ele só poderia ser superado em combate corpo a corpo. Enquanto isso, os três apareceram de cima e estavam prontos para a batalha. Quando Shinya convocou sua arma e disparou, um monstro apareceu na chama, mas desviou das flechas de Yoichi e atravessou o corredor, quase destruindo a equipe. Com seus planos arruinados, Shinoa disse à equipe para recuar, então Mitsuba lançou uma chama como distração, mas Guren a destruiu com sua espada. Enquanto eles fugiam, Shinya lançou 2 monstros em direção a eles, mas Yoichi conseguiu destruí-los. Quando Guren correu em direção a Kimizuki e Kairu, eles começaram a cruzar espadas, enquanto Guren dançava com movimentos rápidos e graciosos. Ao mesmo tempo, Shinoa e Mitsuba correram em direção a Mito e começaram a balançar e cortar com suas lâminas. Então Guren lançou um vento poderoso que expulsou a equipe da instalação. Mas quando Kairu pousou em um carro, ele quase desviou de um golpe poderoso que partiu o carro ao meio. Enquanto lutavam novamente, Guren colocou um feitiço explosivo na cabeça de Kairu e ameaçou explodir seu crânio. Então Kairu começou a correr em direção a ele, esperando que explodissem juntos, mas Shinya disparou um ataque que ele conseguiu dissipar. Mas quando explodiu em seu rosto, Guren nocauteou Mitsuba e derrubou a arma de Shinoa. Ele disse a ela que sua equipe era um grupo feio de perdedores que não tinha chance contra qualquer vampiro de alto escalão. Enquanto isso, em uma cidade distante, Mika observava enquanto um novo grupo de crianças era levado para aeronaves. Com Mika resistindo à sua sede, um vampiro disse-lhe para aceitar quem ele era e beber tanta tinta corporal quanto desejasse, mas Mika recusou a oferta. No entanto, quando estava fora de vista, ele cambaleou de exaustão. Então ele começou a beber um pouco do suco de reserva de Cru, mas jogou fora quando não estava mais saciando sua sede. Diante de seus olhos, os vampiros começaram a levar o último grupo de crianças em direção à aeronave, e Mika percebeu que era sua última chance de provar o sangue delas. Desesperado por um gole, ele voou em direção à menina e a pressionou no chão, pronto para devorá-la. Mas ao recobrar os sentidos, as crianças imediatamente fugiram de medo. No dia seguinte, Iwasaki começou a explicar seus planos para eliminar um vampiro de alto escalão. Ele disse que o vampiro estaria no parque de sempre e que teriam que emboscá-lo antes que ele se reunisse com os outros vampiros de alto escalão. Percebendo que Kairu poderia atrapalhá-los, a equipe de Narumi começou a chamá-lo de peso morto inútil que não tinha lugar na batalha. No entanto, Shinoa estava determinada a redimir sua equipe, então prometeu que eles teriam sucesso na missão. Ao mesmo tempo, Shinya e Yoichi estavam esperando em uma torre para apoiar a equipe de Shinoa na eliminação dos vampiros. Mas quando Yoichi começou a parecer que tinha visto um fantasma, Shinya disse-lhe para ter fé em si mesmo e parar de acreditar que era um fracasso horrível e sem esperança. Então Yoichi respirou fundo e conseguiu relaxar antes de puxar seu arco e procurar o nobre vampiro. Logo, eles o avistaram a vários quilômetros de distância e começaram a esperar pelo momento certo. Dentro do parque, enquanto o vampiro tomava seu coquetel especial, ele sentiu uma ameaça e puxou seu mordomo para as explosões que se aproximavam. Quando a poeira baixou, ele estava ileso, então lançou uma força poderosa em direção à torre, partindo-a ao meio instantaneamente. Ao mesmo tempo, o esquadrão começou a correr em direção ao vampiro. Então Kairu se ofereceu para enfrentar o vampiro e testar sua força total. Enquanto 2 vampiros corriam em sua direção, as flechas de Yoichi os consumiram e consumiram vários outros, permitindo que Kairu enfrentasse o nobre vampiro. Quando Kairu avançou com sua espada, o vampiro desviou com facilidade e bloqueou sua espada antes de lançá-lo para trás e desviar de uma lâmina. Shinoa tentou acabar com ele, mas ele pegou sua foice, e quando Iwasaki voou para acabar com ele, ele a lançou em sua direção, mas Kairu evitou um desastre.
Quando o vampiro se esgueirou por trás de Kairu, Shinua convocou monstros flamejantes para atacá-lo, mas ele os cortou como lixo e soprou Kairu com um vento. Kimizuki correu em sua direção e eles cruzaram espadas com movimentos ágeis até que a lâmina dele voou pelo ar. Antes que ele pudesse acabar com ele, o vampiro foi empalado com lâminas, e Iwasaki liberou o poder de sua espada para prender seu braço e imobilizá-lo. Mas antes que pudessem eliminá-lo, ele cortou seu membro e desapareceu instantaneamente. Com as equipes prontas para atacar novamente, Kimizuki sugeriu que o atraíssem para uma armadilha. Então ele começou a provocar o vampiro e se perguntou se ele poderia crescer um novo membro. Quando ele apunhalou o braço, ele começou a desaparecer. Então o vampiro ficou furioso e avançou em sua direção. Instantaneamente, Mitsuba lançou uma chama, mas ele a dissipou e descobriu que Shinya e Yoichi estavam diante dele. Enquanto o atacavam, parando-o em seu caminho, Kairu voou em sua direção com um poderoso golpe, fazendo-o cair de joelhos com um ferimento profundo. Percebendo a oportunidade, Endo voou para acabar com ele, mas ele pegou sua espada e, ao jogá-la para longe, ele se isekaiou naquele instante e foi obliterado diante de seus olhos. Com o vampiro derrotado, Mitsuba disse às equipes que poderiam derrotar os outros nobres se continuassem trabalhando juntos. Ao mesmo tempo, Guren estava lutando contra outro vampiro nobre, e após abrir uma ferida enorme em seu coração, ele o derrotou com um único golpe. Quando sua equipe chegou, ele disse que eles devem se juntar às forças restantes imediatamente. Mas naquele momento, um soldado ferido apareceu diante deles. Com seu último suspiro, ele disse que os outros nobres haviam eliminado seu esquadrão e levado os sobreviventes como seus novos fabricantes de suco. Mito disse a Guren que os vampiros estavam tentando levá-los para uma armadilha. Então Guren disse a ela que eles se reuniriam com as outras equipes e seguiriam para eliminar Crowley. Mais tarde naquele dia, Kairu e os outros soldados começaram a esperar pelas equipes restantes, mas depois que uma nova equipe chegou, perceberam que as outras equipes podem ter sido todas mortas. A líder, Errara, disse a Narumi que eles mal sobreviveram à batalha, e ela se perguntou como eles voltaram de sua própria batalha ilesos, já que enfrentaram outro vampiro de alta patente. Então Narumi disse a ela que Kairu e sua equipe os salvaram da exterminação. Pouco depois, Guren chegou ao parque e ficou satisfeito ao descobrir que alguns nobres foram eliminados com sucesso. Depois de perceber que a equipe de Errara estava exausta demais para continuar na guerra, ele lhes disse para permanecerem no parque até que uma nova equipe chegasse para substituí-los. Tendo dito essas palavras, ele lhes contou que algumas equipes foram mortas, e que a nova missão deles era resgatar os sobreviventes capturados pelos vampiros. Mais tarde naquele dia, Guren e a outra equipe começaram a se dirigir para um novo destino, pois pretendiam eliminar outro vampiro nobre. Enquanto isso, no parque, uma nova equipe eventualmente chegou. Quando Errara os avistou, ficou encantada por finalmente poderem trocar de lugar. No entanto, logo descobriu que aeronaves de vampiros os haviam seguido até o parque. Desesperada para salvar as equipes, ela disparou uma flecha e destruiu uma aeronave. Mas 2 vampiros saltaram da segunda, e mais vampiros os cercaram. Percebendo que sua destruição estava próxima, Errara tentou atirar nos vampiros, mas Mika apareceu atrás dela e, ao agarrar sua garganta, a derrubou instantaneamente. Sem meios de escapar, Errara disse aos esquadrões para se eliminarem, então começaram a mastigar doces e caíram como moscas. Mas antes que Errara pudesse se matar, Mika procurou em sua boca e roubou seu doce. Ele disse que estava disposto a deixá-la viver se ela lhe dissesse onde encontrar Kairu. No entanto, o outro vampiro os viu e se perguntou se ele pretendia transformá-la em seu sushi, mas Mika disse que ela já estava morta. Quando descobriram que alguns nobres haviam sido mortos, sugeriram avisar Lord Crowley imediatamente. Mas Errara segurou uma faca na garganta de Mika e ameaçou acabar com ele se fizessem contato. No entanto, ela começou a recuar e disse a ele que Kairu estava indo para o castelo do Lord Crowley, mas ela tinha medo de que ele fosse eliminado junto com o esquadrão. De repente, Mika afastou a arma e apertou a mão dela, fazendo-a gritar de dor. Então ele chutou e pisou nela, dizendo para confessar o paradeiro do restante do esquadrão. Ela disse que eles estavam indo para um jardim distante e que pretendiam atacar o senhor nobre daquele distrito. Com essa descoberta, os outros vampiros decidiram ir para o jardim para informar o nobre com antecedência. Mas quando Mika começou a sair, Errara pediu-lhe para acabar com seu sofrimento, mas ele disse para ela fazer isso sozinha. Um dos vampiros disse-lhe para levá-la com eles para que a mostrassem aos nobres. Ao ouvir essas palavras, Errara puxou seu arco e estava pronta para acabar com todos. Mas ao soltá-lo, errou o alvo, e Mika a matou com um único golpe de sua espada. Desapontados com o resultado, os outros vampiros começaram a ir embora. Mika disse a eles que deseja ficar para trás, e que pretende visitar o castelo do Lord Crowley com alguns vampiros de baixo escalão. Enquanto isso, Guren e o esquadrão chegaram a um telhado, mas ao avistar os reféns, ele percebeu que estavam sendo atraídos para uma armadilha. Ele disse a eles que a prioridade era permanecer vivos até que as forças de apoio se juntassem ao esquadrão para a próxima missão,
e que eles deveriam servir apenas como uma distração. À medida que as equipes se dispersavam, Yoichi avistou Crowley na janela. Com uma chance de acabar com ele liberou uma besta na janela que causou uma explosão e abriu um grande buraco na parede. No entanto, Crowley estava ileso e simplesmente lançou o monstro para longe. Ao perceber isso, Guren se perguntou se seus planos para libertar os soldados seriam bem-sucedidos. Quando Shinya sugeriu que abandonassem os reféns e fugissem para salvar suas vidas, Kaoru disse que não partiria até que todos os soldados fossem libertados. Então, após alguns minutos, a equipe se separou em 2 grupos e estava pronta para sua nova missão. Enquanto esperavam um sinal, uma explosão sacudiu o prédio à frente deles. Ao mesmo tempo, Guren cortou um vampiro e golpeou o outro, enquanto Mito destruiu um com um soco, e Yuri derrotou 2 deles. Mas à medida que mais vampiros corriam em direção a eles, Goshi começou a liberar uma fumaça que causou uma ilusão, e criou 100 outros soldados. Com os vampiros encantados por essa ilusão, Guren e sua equipe passaram correndo, enquanto Narumi começou a libertar os soldados. Quando Guren voou em direção a Crowley para distraí-lo dos reféns, Crowley rebateu sua espada. Então Guren lançou explosivos amaldiçoados que explodiram em seu rosto. Mas ele segurou sua mão, e quando Shinya apareceu diante dele, ele jogou Guren nele, fazendo os 2 colidirem para dentro. Com seus comandantes presos no prédio, Kaoru sugeriu que os resgatassem, então os outros concordaram. Dentro do prédio, enquanto Guren e Shinya tentavam se recuperar da colisão, Crowley apareceu diante deles. Ele elogiou a bravura deles, mas prometeu esmagá-los como insetos. Antes que percebesse, Guren começou a atacá-lo com golpes implacáveis, mas Crowley facilmente leu seus movimentos. Quando Shinya tentou atacá-lo, uma mulher o acertou com seu chicote, mas Guren não desistiu, então ele voou alto para matá-lo. Mas ele apenas o empurrou. Determinado a aniquilá-lo, Guren invocou o poder de sua espada enquanto Shinya atirava nele, mas ele cortou ambos os ataques e queimou Shinya com uma chama. Felizmente, eles conseguiram escapar e enquanto corriam por um corredor, Crowley correu para fazê-los cair. Então Shinya lançou alguns disparos, mas ele os cortou e desviou do último. Enquanto começavam a correr por um corredor, Crowley atravessou a parede à frente deles e atingiu a espada de Guren. Quando ele tentou atacar, o vampiro o empalou e chamou-o de seu fantoche. Ao retirar sua espada, ele o agarrou, dizendo que pretende mantê-lo como sua boneca. De repente, Kaoru rompeu o chão tentando acabar com ele, mas ele apenas bloqueou e tentou finalizá-lo. Felizmente, Kimizuki o salvou, permitindo que Yoichi disparasse flechas, enquanto Mitsuba liberava uma chama ao redor dele. Mas quando Kaoru tentou acabar com ele colocou Guren em seu caminho, fazendo-o parar. No entanto, Kaoru não se renderia, então ele convocou suas espadas flamejantes e as lançou. Mas elas foram repelidas pelas garotas. Quando Kaoru avançou, ele bloqueou um golpe, mas foi pego por um chicote e imediatamente puxado para cima. Quando tentaram acabar com ele, Shinoa o protegeu, mas ambos foram jogados no chão. Percebendo que estavam sem esperança, Shinoa sugeriu que fugissem. Então Yoichi lançou flechas neles, enquanto Mitsuba lançou uma chama poderosa, mas eles a dissiparam instantaneamente. Desesperado para salvar Guren, Kaoru tentou desafiá-los, mas Kimizuki o conteve. No entanto, Crowley estava tentando provocá-los, então o lançou contra a parede. Quando Kaoru tentou resgatá-lo mais uma vez, Shinya o impediu e disse que eles tinham que escapar imediatamente. No entanto, Kaoru não ouviu e começou a correr, mas foi contido novamente. Então Shinya o agarrou e todos começaram a fugir. Esperando capturar Kaoru, os vampiros tentaram correr atrás deles, mas uma chama apareceu diante de seus olhos, e eles perceberam que estavam presos dentro de uma ilusão mágica. Enquanto Crowley desviava de kunais, ele afastou Goshi e facilmente evitou o ataque de Mito antes de agarrar sua perna e lançá-la em Shigir. Percebendo que estavam sem esperança, Guren disse à sua equipe para abandoná-lo, mas Yuri disse a ele que quer ficar ao seu lado para sempre. Quando Crowley começou a chutar Guren, ele gritou para que eles fugissem, já que ele nunca poderia ser resgatado. No entanto, Goshi decidiu tentar um último truque. Quando ele atingiu o chão, lava começou a jorrar. Mas, tendo visto o suficiente, Crowley desferiu um poderoso golpe que destruiu as paredes e quebrou a ilusão. Quando a equipe chegou a um local abandonado, Shinya jogou Kaoru no chão, irritado com seu comportamento imprudente no castelo. No entanto, Kaoru não sabia quando parar e começou a exigir que resgatassem Guren imediatamente. Mas Shinoa disse-lhe que tinham de continuar com a missão, pois era a única esperança de vencer a guerra. Naquele momento, a equipe de Guren chegou. Então Shinya disse-lhes que deviam reunir-se com as outras equipes dentro de algumas horas e continuar para a próxima missão. Mas Kaoru disse-lhes que sua única missão era resgatar Guren. Enquanto ele se afastava cambaleando, quebrado e traído, decidiu contar-lhes sua história. Depois que ele escapou do mundo dos vampiros, Guren o encontrou e cuidou dele como se fosse da família. Ele lhe disse que o considerava especial e queria que ele canalizasse sua raiva para matar os vampiros. Kaoru disse à equipe que nunca poderia abandonar Guren. Quando ele pegou suas pílulas, Shinoa logo percebeu o que ele pretendia fazer. Quando ela tentou pegá-las, Kaoru as manteve fora de seu alcance e engoliu 2 delas. Shinoa disse a ele que as pílulas o acabariam e Mitsuba tentou forçá-lo a vomitá-las, mas Kaoru recusou e disse que estava determinado a se tornar poderoso.
Logo, ele começou a tossir molho de tomate, então Shin ordenou que as equipes se afastassem. Quando os garotos tentaram contê-lo, ele os jogou de lado e, ao começar a gritar, desmaiou no chão. Enquanto isso, Mika e alguns vampiros chegaram ao castelo de Crowley. Depois de sentir a presença de um humano, Mika empalou o vampiro à sua frente procurando manter o paradeiro de Kairu longe deles. Quando os outros o cercaram, ele matou um e destruiu os outros, fazendo o chão explodir ao seu redor. Dentro do mundo espiritual, Kairu começou a pedir os poderes de Asuramaru, dizendo que precisava salvar Guren e que estava disposto a trocar sua alma pelo demônio. No entanto, Asuramaru disse a ele que as pílulas eram poderosas demais e que seus poderes adicionais o fariam explodir. Mas mesmo assim, Kairu não se importou com nada disso e continuou implorando por seus poderes. Tendo tido o suficiente, ela decidiu dizer a ele que ele já estava morto e não tinha mais uso para os poderes dela. Quando Kairu se perguntou se estava na vida após a morte, ela disse que ele ainda estava em seu mundo espiritual e que os anjos estavam determinados a mantê-lo vivo. Ouvindo um som, Kairu olhou para trás e viu uma trombeta caída. Desesperado por poder, ele começou a rastejar em direção a ela, mas ela o impediu. Ela disse que a trombeta era maligna e que poderia tomar controle de sua mente, mas Kairu estava determinado a obter poder, então começou a se aproximar dela, encantado com sua visão. Quando tentou tocá-la, ela segurou sua mão e perfurou seu coração por ser teimoso demais. No entanto, Kairu permaneceu determinado e gritou para ela dar-lhe seus poderes. Então, ela disse que lhe concederia habilidades especiais por alguns minutos, mas depois tomaria posse de seu corpo. Imediatamente, Kairu acordou no mundo real. Ao ver seus amigos ao seu redor, ele disse que ia salvar Guren. Então ele voou pela janela e começou a correr pela rua antes de pular para dentro do castelo. Ao quebrar uma janela, ele disparou em direção a Guren, mas Crowley o parou em seu caminho e se perguntou como ele se tornou poderoso novamente antes de saltar para longe e invocar suas espadas flamejantes. Para equilibrar a batalha, Crowley extraiu o poder de sua arma e lançou um vento contra ele, mas quando ele veio voando, bloqueou e o afastou antes de socá-lo contra a parede. No entanto, Kairu avançou novamente, e Crowley afastou sua espada, mas Guren apareceu antes que ele pudesse acabar com ele. Ele disse a Kairu para fugir, mas o idiota não sabia quando parar. Enquanto ele se perguntava por que não conseguia derrotar Crowley após receber o poder de Asuramaru, Crowley lhe disse que os humanos eram meramente seus fabricantes de suco, e que os vampiros continuariam a ser os reis do mundo. Irritado com suas palavras, Kairu voou em sua direção e começou outro ataque como um maníaco fora de controle. Mas Crowley o chutou para o lado, e as senhoras contiveram Guren. Ele gritou para Kairu fugir, mas o idiota tinha um desejo de morte e estava determinado a lutar até o fim. Enquanto atacava Crowley mais uma vez, ele o socou para longe. Percebendo que estava sem esperança, Kairu invocou Asuramaru para mais poderes, e enquanto desenhos místicos se espalhavam pelo seu corpo, um chifre apareceu em sua cabeça. Mas um caixão apareceu diante de seus olhos, e ele viu 2 olhos brilhantes dentro. Quando Kimizuki pulou no salão, percebeu que Kairu estava se tornando um demônio. Então ele correu em sua direção e, após agarrá-lo, jogou em direção ao caixão onde um monstro o engoliu. Naquele instante, um buraco se abriu no chão e 2 monstros emergiram para distraí-los. Com Kairu resgatado mais uma vez, a equipe começou a correr para o próximo destino. Enquanto isso, na cidade, Mika descobriu que o exército de vampiros estava indo em direção ao castelo do Lord Crowley, e ele se perguntou se veria Kairu novamente. Mas naquele momento, ele avistou a equipe correndo em sua direção, e viu Kairu entre eles. Quando Shinya viu Mika, ele disse à sua equipe para aniquilá-lo antes que outros vampiros descobrissem sua localização. Mika começou a se aproximar deles, e enquanto convocava poder para sua espada, avançou. Ao brandir sua espada, Narumi protegeu-se da explosão, mas Mika cortou e passou pelos soldados antes de voar pelo ar e abrir caminho pelas forças como um homem em uma missão. Logo, ele se encontrou em uma fumaça densa, e Ghost começou a lançar um feitiço de ilusão, fazendo-o começar a derreter. No entanto, Mika conseguiu abrir caminho, e quando saltou no ar, Yuri decidiu detê-lo. Mas ele quebrou a espada dela e foi empalado com kunais antes de ser chutado ao chão. Quando os soldados correram para acabar com ele, ele avistou Kairu e foi revivido. Então ele matou um grupo e começou a massacrar os outros com um ataque furioso e implacável como um demônio saído do inferno. Quando ficou fraco e tonto, eles começaram a cortá-lo, mas ele continuou, determinado a chegar ao outro lado. No entanto, Mitsuba apareceu diante de seus olhos, mas ele atingiu sua lâmina e a afastou. Quando Shinoa bloqueou sua espada, ela tentou dizer-lhe que eles eram amigos de Kairu, mas ele a empurrou para o lado e travou as mãos com Kimizuki antes de bater com a cabeça dele. De repente, Shinya o apunhalou por trás e estava pronto para acabar com ele, mas um monstro o afastou da foice de Shinoa. Quando Shinoa disse a Mika para levar Kairu para um lugar seguro, os soldados se prepararam para atacá-los. Mas ela os deteve com sua chama enquanto Mitsuba liberava a dela. Shinoa disse a Mika para fugir e abriu um caminho à frente deles, permitindo que Mika escapasse com Kairu.
No entanto, um soldado a derrubou e tentou acabar com ela, mas Narumi a protegeu. Com a equipe ainda em caos, eles descobriram que novos vampiros estavam descendo em direção a eles. Quando aterrissaram, os vampiros começaram a matá-los, mas Shinoa salvou Narumi de seu destino. Diante de seus olhos, Endo foi morto por um vampiro, e enquanto Kageyama a vingava, ele foi morto por outro vampiro. Enfurecido com a cena, Narumi tentou entrar na luta, mas Shinya o impediu e disse que eles não sobreviveriam à batalha. Ao mesmo tempo, mais vampiros começaram a descer de aeronaves. Enquanto Shinya explodiu um vampiro, ele gritou para a equipe ir para a instalação mais próxima, antes de bloquear outro vampiro e acabar com ele. Então, eles correram. No entanto, Narumi estava paralisado de medo ao ver seus companheiros mortos. Então Shinya deu um soco nele para trazê-lo de volta à realidade, e eles começaram a correr juntos. Enquanto isso, Mika estava cambaleando, sedento e exausto, perdendo o molho de tomate. Ao cair de exaustão, ele percebeu que suas feridas não estavam cicatrizando, então procurou por algum suco extra, mas descobriu que não havia sobrado nada. Quando tentou acordar Kaoru, notou que algumas crianças estavam escondidas no antigo shopping à sua frente. Então ele forçou a entrada e agarrou a garganta do menino antes de derrubá-lo, sedento e desesperado por seu suco. Mas quando tentou dar uma mordida, o menino o chamou de monstro, fazendo-o voltar à razão. Aproveitando a oportunidade, o pobre menino fugiu de medo. Após um momento, Mika começou a puxar Kaoru para dentro do shopping, e com Mika a salvo, ele decidiu se esconder. Enquanto isso, no mundo espiritual de Kaoru, Asuramaru disse a ele que estava inconsciente há várias horas. No entanto, ele estava apenas preocupado com seus amigos e se perguntou se conseguiu resgatar Guren. Asuramaru lhe disse que ela só podia ver através de seus olhos e não podia garantir que seus amigos estivessem seguros. Naquele momento, Kaoru acordou para o mundo real. Quando viu Mika na escuridão, ele sacou sua espada e se aproximou cautelosamente. No entanto, Mika saltou em sua direção e, ao bater na espada dele, derrubou-o, pedindo um gole do suco dele. Percebendo que Mika estava com dor, Kaoru se ofereceu, mas Mika rapidamente recuou. Quando começou a tossir molho, Kaoru tentou ajudá-lo, mas ele disse para ficar longe porque ainda estava sedento por seu suco. No entanto, Kaoru disse que estava disposto a compartilhar, então o puxou para perto e disse que queria acabar com sua dor. Mika disse a ele que nunca provou suco humano, pois isso o impediria de envelhecer e o deixaria como um vampiro para sempre. No entanto, quando Kaoru tentou persuadi-lo, Mika disse que tinha medo de que tomar o suco o transformasse em um monstro. Kaoru disse a ele que não queria perdê-lo e estava disposto a oferecer-lhe seu suco. Então pegou sua espada e mostrou-lhe um corte, e seu suco começou a pingar no chão. Com Mika incapaz de resistir, ele avançou para Kaoru e começou a sugar seu suco. Quando terminou, seus olhos ficaram vermelhos, completando sua transição para um vampiro imortal. Naquela noite, enquanto caminhavam pela cidade, Kaoru se perguntou se ele sabia o paradeiro de sua equipe. Mas Mika disse-lhe para abandoná-los e afirmou que eles estavam apenas manipulando-o para suas guerras. No entanto, Kaoru estava decidido a encontrá-los, então começou a sair, mas Mika o deteve com sua espada e ameaçou matá-lo. No entanto, Kaoru disse que não podia abandonar sua equipe, pois eles se tornaram sua nova família. Ao ouvir essas palavras, Mika decidiu dizer-lhe que sua equipe tinha ido para a instalação mais próxima e se ofereceu para acompanhá-lo no resgate. Logo, eles começaram a dirigir em direção ao novo destino. Então, Mika revelou que os humanos e vampiros queriam capturá-lo por causa de suas habilidades especiais, revelando que estavam realizando experimentos humanos para criar a manopla de Thanos e eliminar metade da população. Na esperança de mantê-lo seguro, Mika sugeriu que eles fugissem, mas Kaoru disse que nenhum lugar seria seguro para eles. Enquanto isso, na nova instalação, a equipe descobriu que o local estava vazio e se perguntou se as forças de apoio tinham sido todas massacradas. Pouco depois, Mito chegou com uma carta para Shinya. Depois de ler, ele disse à equipe que receberam ordens para esperar por algumas horas. Mas os soldados ficaram tristes com a notícia, então Yanao deu um tapa em Shinoa e a culpou por permitir que seus companheiros fossem mortos na batalha, já que ela havia protegido Mika em vez das outras equipes. Mas quando ela sacou sua espada para matá-la, Iwasaki a impediu, então Narumi se ofereceu para matá-la em seu lugar. No entanto, Shinya disse a eles que não tinham autoridade para executar ninguém, apenas tinham que esperar a chegada dos reforços. Tendo ouvido o suficiente, Narumi começou a sair e disse à equipe que pretende resgatar Guren. Esperando sucesso, alguns soldados decidiram segui-lo para dar apoio. Enquanto isso, na cidade, um novo vampiro começou a pisar em Guren. Quando terminou, jogou-o no chão e continuou a pisar nele, exigindo saber onde sua equipe estava escondida. Quando Guren desmaiou, ele se encontrou em seu mundo espiritual, e um demônio atraente estava diante de seus olhos. Ela lhe disse que estava disposta a lhe dar seus poderes e o libertaria dos vampiros. Então ele a aceitou, percebendo que era sua única esperança de sobreviver. Naquele instante, ele agarrou o pé do vampiro e o matou instantaneamente. Quando seu demônio apareceu atrás dele, Guren se preparou para a batalha, mas os vampiros estavam com medo dele.
No entanto, quando a Rainha Cru avançou, ele se lançou em direção a ela, mas ela o arremessou de volta e o jogou contra uma pedra. Ela perguntou onde as forças estavam escondidas, então ele disse que estavam em uma instalação distante. Determinada a chegar ao local, ela ordenou que seu exército partisse imediatamente. Ao mesmo tempo, várias aeronaves começaram a se dirigir para a equipe, confundindo-os com vampiros. Yoichi puxou seu arco e estava pronto para acabar com eles, mas Shinya disse-lhe que eles pertenciam às forças Hiragi. Logo, os aviões pousaram e Kureto ficou diante da equipe. Ele agradeceu-lhes pelos esforços na guerra e disse que seu exército acabaria com os vampiros. Quando ele perguntou se Guren estava morto, Shinya disse-lhes que ele foi capturado pelos vampiros e que eles falharam em suas tentativas de resgatá-lo. Sob o comando de Kureto, um container misterioso foi descarregado de uma aeronave. Shinya pensou que Kureto tinha intenções malignas, então convocou sua arma para tentar detê-lo, mas seu assistente ameaçou matá-lo. No entanto, Narumi decidiu desafiar Kureto, mas seus companheiros rapidamente o contiveram. Com o container preparado, Kureto ordenou que a equipe fosse eliminada. Instantaneamente, lanças emergiram do container. Quando atacaram Narumi, ele invocou seu escudo, mas ao destruírem-no, ele conseguiu afastá-los. No entanto, ele descobriu que seus companheiros de equipe tinham sido todos empalados. À medida que mais lanças empalavam Iwasaki, a raiva de Narumi começou a crescer, e ele começou a correr em direção a Kureto. Mas ao começar a atacar em um acesso de raiva, Kureto desviou facilmente, e ao empurrá-lo de volta, as lanças tentaram acabar com ele, mas ele foi salvo por Kimizuki. Desesperado para parar Kureto, Yoichi lançou flechas nele, mas ele saiu ileso. Continuou aparecendo para defender sua equipe, Kureto decidiu acabar com ela, mas Kairu a salvou a tempo. Quando Mika chegou, ele sugeriu que saíssem imediatamente, mas Kairu decidiu desafiar Kureto. Com as correntes prontas para atacar novamente, Yoichi decidiu destruir o container, mas as correntes bloquearam suas flechas. Percebendo que estavam sem esperança, começaram a fugir, mas logo descobriram que um exército de vampiros estava se dirigindo para eles. Em pouco tempo, começaram a avançar rapidamente, então Kureto direcionou seu exército para atacá-los. Com o esquadrão preso entre as duas forças, Shinya se ofereceu para criar um caminho para todos. Então Kairu matou um vampiro enquanto Mika empalava outro, mas ao atravessar o exército, Kairu encontrou Guren à sua frente. No entanto, quando Guren tentou cortá-lo ao meio, Mika bloqueou sua espada, mas ele o empurrou e quase o cortou. Eles se enfrentaram novamente, e ele jogou Mika no chão. Guren se perguntou se ele havia se tornado um fraco, então correu até ele. E enquanto suas lâminas se chocavam, Guren golpeou com força impressionante e o chutou em direção a Kairu. Quando Kureto lhe disse para liberar suas habilidades, Guren liberou poder em sua espada e, passando por Kairu, matou os soldados à sua frente e começou a matar todos à vista enquanto as lanças drenavam seu suco. Naquele momento, o container explodiu com um vento poderoso, e um anjo apareceu diante de seus olhos. Quando ela começou a tocar uma trombeta, as nuvens escureceram, e estacas gigantes emergiram do chão. Ao comando de Kureto, correntes prenderam o anjo com um feitiço, mas quando Kimizuki percebeu que o anjo era sua irmã, ele correu em direção a ela, mas Guren o empalou. Irritado com a cena, Kiro atacou, mas ele desapareceu. No entanto, ele o seguiu com outro ataque. Mika tentou se aproximar sorrateiramente, mas Guren bloqueou e o chutou ao chão. Com essa distração, Kiro balançou sua lâmina, mas percebeu que não conseguia se forçar a acabar com ele. Ele tentou trazer Guren de volta à razão, mas ele o esfaqueou instantaneamente. Ao mesmo tempo, a escuridão explodiu do anjo, e ao subir muito alto, transformou-se em uma besta monstruosa. Satisfeito com o sucesso, o assistente de Kureto lançou agulhas nela, e à medida que uma bola estranha crescia, espalhou-se pelo chão e transformou-se em monstros menores. Naquele instante, os monstros começaram a matar os vampiros e devorar os soldados. Shinoa sugeriu que todos recuassem, mas Kimizuki empurrou Yoichi para o lado e começou a caminhar em direção ao monstro antes de cair por causa do ferimento. Ao mesmo tempo, Mika cortou o monstro à sua frente e começou a mover Kiro para um local seguro. Mas Kiro se soltou e disse que não abandonaria sua equipe. De repente, um monstro atacou Mika e o jogou no chão antes que Kiro o matasse. No entanto, quando descobriram que o ferimento de Mika não estava cicatrizando, Mika disse a Kiro para abandoná-lo. Mas Kiro disse que preferia abraçar o chão. Ao proferir essas palavras, ele pegou sua espada e perfurou seu coração. Quando acordou no mundo espiritual, Asuramaru lhe disse que seus poderes não podiam derrotar o monstro. Então ele disse a ela que pretende utilizar os poderes dos anjos. Quando ele pegou o trompete, uma chama poderosa disparou para o céu, e quando ele apareceu nas chamas, estranhos galhos irromperam dele. Com seus planos prestes a serem arruinados, Kureto ordenou que seus soldados eliminassem Kiro. Então eles começaram a correr em direção a ele, e o monstro lançou um vento poderoso contra ele. Mas Kiro saiu ileso, e quando ele liberou uma onda de sal, ela derreteu os monstros instantaneamente. Quando o monstro lançou outro vento feroz, ele desapareceu no sal. Então Kiro convocou uma lança e começou a correr, mas quando o monstro atravessou sua defesa, ele se protegeu.
Ele começou a correr novamente e, após desviar do vômito, começou a cortá-lo e o prendeu em círculos místicos antes de transformá-lo em sal e derrotá-lo. Quando os céus se abriram, Kureto começou a avançar em direção a Kiru. Então eles cruzaram espadas, mas ele o empurrou com uma força que o fez cambalear para longe. Exausto da batalha, Kiru desmaiou no chão. Então Cru disse a Mika para resgatá-lo. No entanto, ela o puxou de volta instantaneamente e desviou do ataque de Cru antes de pular em cima dele e quebrar seu pescoço. No entanto, Ferid apareceu atrás dela e começou a sugar profundamente seu suco até que ela desmaiasse. Com Cru inconsciente, Ferid disse aos vampiros restantes que ele era o novo senhor deles e assumiria o comando do mundo vampiro. Ao mesmo tempo, Narumi apareceu diante de Guren e convocou uma grande parede para proteger Kiru. Quando Kureto rompeu a parede, percebeu que a equipe já tinha fugido para longe. Pouco depois, 3 soldados os cercaram, enquanto Shinoa tentava proteger todos. Quando tentaram atacá-la, um vento poderoso os afastou, e Mika apareceu diante dela. Ele se ofereceu para liderar o caminho, então a equipe o seguiu, e esperava encontrar a paz que procuravam desde que eram crianças. Assista ao próximo vídeo. Até a próxima, meus colegas mestres lendários da trama.